Imagina você, cara a cara com a morte, a arma do inimigo transbordando energia roxa, os olhos dele brilhando como brasa, e ainda assim, você já tá 2 passos à frente. Nesse vídeo, vamos acompanhar a virada mais absurda de todos. Ling Sheng, frio como gelo, transbordando uma missão impossível e uma vitória lendária, uma história de estratégia, reflexão e ousadia que vai te deixar preso até o último segundo. O chão tremia com uma explosão massiva enquanto magia de gelo e fogo colidiam. À minha frente estava um dragão gigante, o chefe mais poderoso daquela masmorra, e eu estava tentando derrotá-lo sozinho. Mas eu era apenas um mago, fraco demais para enfrentar um monstro daquele nível. Meus ataques mais fortes não conseguia sequer arranhar uma de suas escamas. O medo me dominou e, no segundo seguinte, a garra do dragão me lançou pelos ares. Meu cajado escapou da minha mão. Droga, eu deveria ser o maior mago do mundo. E agora posso morrer aqui. Caí com força no chão, sentindo como se todos os ossos do meu corpo fossem se quebrar. De repente, ouvi passos se aproximando. Lentamente, levantei o olhar e vi meus companheiros, Naomi e Richard. Um deles era meu amor e o outro, meu melhor amigo. Mas quando vi a mão de Richard na cintura de Naomi, minha mente ficou em branco. Não me importei com isso e pedi rapidamente ajuda para sair dali. Eles não se moveram, ficaram parados, olhando para mim como se eu fosse uma piada. Por que aquelas expressões tão frias? Naomi se aproximou e segurou minha mão, retirando lentamente o anel de armazenamento do meu dedo. Ela disse que nunca pensou que eu realmente viria atrás do amuleto de peixes. Falou isso de forma casual e acrescentou que eu era um bom homem, alguém que sempre dava tudo o que ela queria. Antes que eu pudesse responder, ela pegou o anel, dizendo que nunca esqueceria da minha bondade. O que ela queria dizer com isso? Por que dizer umas coisas dessas? Tentei segurá-la, mas no segundo seguinte, eles começaram a se tocar e se beijar bem na minha frente. As mãos dele estavam por toda ela. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Era tudo um plano para me eliminar. Foi para isso que viemos, para nos livrar de você, diziam eles. Eu não acreditei. Eu os tratei como família e eles me traíram. Minha vida estava se esvaindo, meu coração batia cada vez mais fraco, e então tudo ficou branco. Eu acho que morri, mas o que eu não sabia era que, de repente, meu peito começou a brilhar em vermelho, e o amuleto de peixe emergiu lentamente. Acorda, o sol já nasceu. O som familiar e irritante do despertador ecoou. Instintivamente, bati nele, esfreguei a cabeça e abri os olhos. O quarto parecia estranho, mas, ao mesmo tempo, familiar, como se eu já tivesse visto antes. Não era esse o meu dormitório da faculdade, mas eu não tinha acabado de ser morto pelo chefe final. Percebi rapidamente que eu e meu anel de armazenamentos e todas as minhas poções e tesouros tinham sumido. A TV mostra que era 7 de agosto de 2040. Eu tinha sido reencarnado para o dia anterior do lançamento do jogo, 10 anos atrás. Isso era real? Mantive a calma e tentei entender como tinha acontecido. Lembrei-me de um rumo no jogo, 8 terras devastadas. Quer dizer que o artefato supremo, o amuleto de peixes, poderia conceder uma segunda chance à vida. Se fosse isso, deveria ter sido o amuleto que me trouxe de volta. Mas a alegria de estar reencarnado logo deu lugar à raiva. Ainda bem que eu não coloquei o amuleto de peixes no meu anel de armazenamento, ou aqueles 2 traidores seriam roubados. Agora que tinha essa segunda chance, não iria desperdiçá-la. Vesti minha roupa e fui até o espelho. Meu reflexo brilha com frieza. Antes disso tudo, eu tinha vivido o momento mais trágico e desesperador da minha vida. A pessoa que eu amava há 10 anos estava tendo um caso com meu melhor amigo. Eles conspiraram para me trair, roubaram minhas relíquias e poções mágicas e por fim me atraíram para uma armadilha mortal. Como os céus me deram outra chance, eu jurei fazê-lo sentir a dor da traição e o desespero absoluto. De repente, meu telefone tocou. O identificador mostrava Garota Louca. Não pude evitar, sorri ao atender. Garota Louca, quanto tempo, hein? Do outro
outro lado, uma voz jovem e animadora respondeu, mas soava confusa. Ela disse que tínhamos comido hot dog juntos ontem no encontro. Parecia ter reunido muita coragem para ligar. Ela disse que tinha algo importante para me contar e que eu precisava me preparar. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Era o mesmo dia, 10 anos atrás, na minha vida passada, quando ela me ligou para dizer que tinha visto a Naomi beijando outro cara. Mas eu não acreditei e acabamos brigando. Nunca mais conversamos. Ouvir sua voz novamente foi um alívio. Pedi desculpas a ela. Ela comentou que eu estava agindo estranho. Eu ri e disfarcei. Então, ouvi um barulho alto, algo caindo, provavelmente um haltere. Ela parecia preocupada e insistiu que não estava brincando, que tinha visto Naomi com outro homem. Minha reação calma deixou ela ansiosa, garantindo que não era piada. Eu a interrompi, dizendo que acreditava nela, mas tinha algo mais importante para falar. Ao ouvir minha voz tranquila, ela pensou que eu poderia estar com pensamentos ruins e tentou me consolar. Sentei-me em frente ao computador e perguntei se ela conhecia o jogo 8 Terras Devastadas. Claro que ela conhecia. Os anúncios estão em todos os lugares. Eu disse que planejava me tornar um jogador em tempo integral desse jogo, porque sabia que ninguém ainda percebia que 8 Terras Devastadas não era apenas um jogo virtual simples. Logo se tornaria uma ascensão global e, em 5 anos, se fundiria com o mundo real. Ninguém sabia o motivo, mas era certo que as habilidades, artefatos, NPCs e mapas do jogo se manifestariam na vida real. Quanto antes entrasse no jogo, maiores seriam minhas chances de vantagem. Do outro lado da linha, sua voz voltou surpresa. Ela tinha ouvido que o jogo estava sendo desenvolvido pela IA Comics mais avançada, lembrando-se das minhas conquistas em outros jogos. Acreditou que eu teria um futuro brilhante nele. Decidi sair do dormitório e alugar um lugar para me dedicar totalmente ao jogo. Ela ficou feliz por eu não estar deprimido e por ter encontrado um novo rumo. Nós conversamos mais um pouco, mas, de repente, me lembrei de algo e pedi que ela não desligasse. Eu tinha gastado todo o meu dinheiro com Naomi nos últimos anos e precisava comprar equipamentos para jogar. Sem escolha, pedi a ela que ela me emprestasse um pouco de dinheiro. Ela ficou brava, me repreendendo por ter gastado tanto com um presente caro para Naomi, justo no dia anterior, só para ostentar. Com um resmungo, ela desligou o telefone. Quanto mais eu pensava nisso, mais frustrado ficava. Porque eu não fui reencarnado um dia antes? De repente, meu telefone tocou novamente. Era uma notificação de transferência e uma mensagem de voz dela. Ela me enviou 10.000 ienes, dizendo que era a taxa da academia de vários anos, avisando que, se ela não pudesse treinar, ela me usaria como saco de pancadas. Eu ri e prometi pagar de volta. Algumas horas depois, já era quase meia-noite. Deitei-me na cama, fazendo os preparativos finais. No segundo dia, um anel em meu dedo emitiu uma luz vermelha ofuscante. Após um rápido escaneamento, me vinculou a ele. Logo vi uma janela surgindo, dizendo que o teste beta global de 8 Terras Devastadas havia começado. Eu me vi imerso no mundo virtual mais uma vez. 10 anos depois, eu estava de volta onde o sonho começou. Um palácio surgiu diante dos meus olhos e uma bela mulher, brilhando em luz dourada, flutuando graciosamente pelo ar. Todos os olhares estavam fixos nela, incapaz de se desviar. Eles não sabiam, mas eu sabia. Essa é a deusa, a IA em nível cósmico. E essa era a primeira fase do jogo. Parecia simples, mas precisava ser abordada com cautela. Jogadores a olhavam, faziam comentários indecentes e chamavam para descer. Revirei os olhos diante daquela estupidez. No instante seguinte, os jogadores desrespeitosos foram rapidamente punidos e sugados por um vórtice. Os outros não faziam ideia do que estava acontecendo, mas eu sabia que qualquer jogador que desrespeitasse a deusa sofreria penalidades, desde confinamento temporário até redução permanente de atributos. Decidi me aproximar com sinceridade. Avancei, juntei as mãos em sinal de respeito e a deusa me olhou com uma expressão calma e aprovada. Mortal, você parece digno. Deseja mesmo trilhar o caminho da cultivação? Sem hesitar, pedi a ela que me concedesse um talento. No segundo seguinte, sua ponta de dedo brilhou e uma luz dourada me envolveu. Lembrei-me do talento inútil que recebi na minha vida passada e apenas reduzi os preços dos itens em 10%. Uma habilidade totalmente irrelevante.
Me perguntei se receberia a mesma coisa, mas sabia que um talento inato não determinava tudo. Mesmo com um começo ruim, poderia ser revertido com o meu conhecimento de outras terras devastadas. Um feixe de luz surgiu atrás de mim e uma janela apareceu diante dos meus olhos. Talento inato adquirido. Desafiar o destino. Fiquei atônito. Esse talento era diferente da minha vida anterior e tinha 3 efeitos. Cada vez que eu morresse, todos os meus atributos inatos seriam reduzidos em 10%. Ao alcançar um novo reino, todas as recompensas de atributos seriam dobrados. Cada avanço atrairia inevitavelmente uma tribulação. Se falhasse em superá-la, minha alma seria destruída. Eu estava em êxtase. Esse talento era absurdamente poderoso, embora perigoso. Grandes oportunidades sempre viriam com grandes riscos. Se eu não tivesse a determinação para enfrentá-los, então minha reencarnação teria sido em vão. O talento foi concedido. Agora você deve selecionar sua aparência. Uma janela apareceu, mostrando diferentes penteados, como na criação de outros jogos online. Esse modelo básico também tinha atributos diferentes. Rapidamente, procurei e encontrei o que queria, que tinha maior valor de carisma. Ao contrário da vida anterior, em que escolhi uma aparência feia apenas para brincar, agora eu sabia. Quanto mais atraente o personagem, mais fácil era ganhar o favor dos NPCs. Caso contrário, as missões se tornariam mais difíceis e a construção de uma reputação mais desafiadora. Em seguida, a deusa pediu que eu escolhesse meu local de nascimento. Um pergaminho se abriu, revelando um mapa dividido em 4 regiões, cada uma adequada para uma profissão principal: mago, curandeiro, cultivador de espada, cultivador corporal. Pensei por um momento e abri minhas informações pessoais. O talento inato determinava o limite máximo para cultivadores de espada e corporais, enquanto o espírito determinava o limite para magos e curandeiros. O atributo mais importante de todos, a percepção, era a chave para aprender habilidades raras e poderosas, seguido pelo carisma. Mas nada disso importava, pois meus atributos básicos estavam no máximo. Revendo meus status, senti uma onda de determinação. Se escolhesse ser mago novamente, rapidamente me tornaria o melhor do mundo. Mas as fraquezas dos magos também eram claras. Eram muito frágeis em luta solo. Eu havia escolhido ser mago por causa da Naomi. Desta vez, viverei por mim mesmo. Escolhi Mushan como meu local de nascimento, uma terra conhecida pelos cultivadores de espadas. Desta vez, eu traçaria meu próprio caminho. Uma luz dourada me envolveu e meu corpo começou a se dissipar. No segundo seguinte, me encontrei na Vila dos Iniciantes da província de Mushan. O lugar estava lotado de novos jogadores. Alguns seguravam placas pedindo ajuda, outros já procuravam namoradas, e muitos se maravilhavam de quão realista o mundo parecia. A multidão era tão animada quanto eu me lembrava. Logo um velho apareceu e todos correram até ele. Claramente um NPC que dava missões. Alguns jogadores escolheram visuais bizarros: cabelo de Super Saiyajin, cabeça de tomate, cabeça de abóbora. Tenho certeza de que logo se arrependerão dessas escolhas, mas isso não era problema meu. Enquanto observava, decidi não seguir a multidão. Em vez disso, caminhei na direção oposta. Não demorou para que as pessoas percebessem que o NPC não estava respondendo a elas, nem entregando missões. Então, uma voz feminina me chamou por trás. Espere! Virei-me e vi uma mulher que se apresentou como Lady Kui, dona de alfaiataria da vila. Ela perguntou se eu queria aceitar uma missão. Todos ao redor ficaram boquiabertos. Um NPC estava me abordando ativamente. Alguns até pensaram que eu era um NPC por ser bonito demais. Lady Kui rapidamente se aproximou, mencionando que seu marido havia morrido 5 anos atrás e que ela estava solteira desde então. Ela se ofereceu para me ajudar, caso a missão fosse difícil demais. Seria esse o feito do meu carisma no máximo? Parecia que eu podia atrair NPCs sem nem tentar. Se eu quisesse, poderia começar um relacionamento com aquela viúva atraente. Mas essa ideia
logo desapareceu da minha mente. Apesar da empolgação dela, recusei educadamente, dizendo que tinha assuntos importantes a resolver e que voltaria outro dia para pegar a missão. Ela pareceu um pouco decepcionada, mas não insistiu. Outros jogadores, no entanto, ficaram ainda mais invejosos. Agora eu precisava encontrar um certo lugar na Vila dos Iniciantes. Logo, localizei a loja do ferreiro. Ao me aproximar, um jogador me informou que havia um ferreiro lá dentro que não dizia uma palavra. Juntei as mãos em agradecimento e disse que estava apenas olhando. Lá dentro, vários jogadores tentaram conversar com o ferreiro. Um homem robusto que martelava uma arma inacabada. Sem obter reações, desistiram e saíram. Por que essa arma não toma forma hoje? O ferreiro murmurava para si mesmo. Aproximei-me e olhei para a forja abaixo, sem dizer nada. Peguei o fole e comecei a bobear. As chamas rugiram e a temperatura subiu. Eu sabia que esse ferreiro era o NPC-chave da Vila dos Iniciantes. Sim, a temperatura estava baixa. O fogo não estava forte o suficiente. Disse ele, continuando a martelar. Não tocamos mais palavras. E ele martelava. Eu bombeava o fole. Quando a fumaça se dissipou, o ferreiro ergueu triunfantemente a arma, agora forjada. Finalmente está pronta. Ele se virou para me agradecer, explicando que seu aprendiz estava ausente e não havia ninguém para manter o fogo aceso. Então, apontou para a arma atrás dele. Escolha uma dessas armas. Você pode pegar emprestada por um dia, mas deve devolvê-la depois. Enquanto outros jogadores podiam achar essa recompensa mesquinha, eu sabia que os verdadeiros benefícios ainda estavam por vir. Escolhi uma simples espada de ferro. O ferreiro riu alto e disse que se eu conseguisse trazer 10 pares de presas venenosas da cobra do bambu em um dia, ele me daria uma oportunidade especial. Depois de aceitar a missão, saí da loja do ferreiro com a arma na mão. Outros jogadores ficaram visivelmente surpresos. Muitos se perguntaram como eu consegui a espada. Apontei para a loja e disse: o ferreiro se emociona fácil. Basta cantar uma música para tocar o coração dele e você consegue uma arma também. Muitos acreditaram e correram para dentro, começando a cantar uma música de amor para o ferreiro. Eu sorri e continuei meu dia. Enquanto isso, o ferreiro tremia murmurando: caiam fora daqui, seus merdas. Mas a maioria dos jogadores acharam que aquilo fazia parte da missão. No segundo seguinte, ele ergueu o martelo e expulsou todos. Quando eu cheguei à floresta de bambu, era possível ver cobras verdes enroladas nos galhos. Uma cobra avançou rapidamente contra mim, mas eu a derrubei facilmente com um cabo, ganhando 3 pontos de experiência. Continuei devorando várias cobras, coletando diversos itens pelo caminho. Surpreendentemente, a taxa de queda de equipamentos em 8 terras devastadas geralmente era baixa, mas essas cobras de nível baixo estavam dobrando bastante equipamento. Talvez fosse por causa do meu atributo de sorte no máximo. Depois de derrotar todas as cobras que vi, encontrei um tabuleiro de pedra com um aviso: dado com a floresta das cobras. Sugando o suor da testa, conferi meu saque: 10 pares de presas venenosas, mais de 100 flechas envenenadas e alguns equipamentos e algumas moedas de cobre. Feliz, voltei para a Vila dos Novatos para entregar a missão. Peguei as 10 presas ao ferreiro, as conferiu e assentiu satisfeito. Obrigado, disse ele. Me entregou uma carta. Esta é a oportunidade que prometi. Segurando a carta com a palavra espada escrito nela, percebi que era meu ingresso para entrar na seita da espada. Curioso, perguntei ao ferreiro se mais alguém tinha recebido aquela missão. Ele respondeu que, até o breve momento, ele era o único. Fiquei satisfeito. Estava à frente dos outros jogadores. Antes de ir para a seita da espada, fui ao movimentado mercado da Vila dos Novatos para vender alguns equipamentos. Venha ver. Vendo a preço de banana. Quer ficar mais forte? Precisa de algum equipamento? O primeiro arco da Cobra Azul do servidor está em leilão. Quem der o maior lance leva. Compra logo que eu quero me casar na vida real. Uma multidão se reuniu e os lances subiram rapidamente, chegando a 18.800. De repente, uma voz feminina gritou: dou 50 mil. Todos se viraram para ver o grupo de jogadores se aproximando, ignorando os outros. A mulher veio até mim e disse que podia pagar em dinheiro vivo ou transferir online. Eu sorri de canto, achei o preço bom, estava prestes a aceitar, quando o homem deu um lance. Eu dou 60 mil. Aquele homem era o Wang Jinga, líder da Guilda Millennium. Ele tinha percebido que eu estava conseguindo equipamento cedo e ele queria me recrutar, pensando que eu era algum jogador de alto nível. Reconheceram a guilda e ficaram impressionados. Eu cumprimentei ele educadamente
educadamente, mas lembrei que em minha vida anterior, quando cheguei ao top 10 de ranking, eles também tentaram me recrutar. Eu recusei e desde então Wang Jing guardava rancor. Achando que eu estava realmente vendendo o arco para pagar um casamento, ele até se ofereceu para cobrir todos os custos do casamento. Eu recusei educadamente, mas mesmo assim ele não se irritou e disse que me admirava. Assim que ia pegar o arco das minhas mãos, a mulher aumentou o lance. Dou 70 mil. Os dois quis recuar e logo o preço disparou para 300 mil. Eu me perguntava de qual guilda daquela mulher fazia parte, já que ela não demonstrava nenhum respeito por Wang Jinga. Com o tempo, o lance subiu para 500 mil. Sentindo-se pressionado, o Wang tentou impor sua identidade com um tom ameaçador. A multidão ficou chocada que alguém pagaria 500 mil por um equipamento de baixo nível. Alguns especulavam que a mulher tinha uma origem poderosa. Ela, sem se abalar, respondeu que o maior lance deveria vencer e perguntou se o Wang achava que podia monopolizar tudo. Sabendo que a guilda Millennium era nada comparada à família da jovem, o Wang decidiu desistir, sem querer gastar 500 mil em um item de um novato. Quando estava saindo, eu o chamei. Wang Jinga, espera. Ele se virou irritado, dando o que eu mais queria. Sinceramente disse, a guilda Millennium é famosa. Se o irmão Wang quiser pagar 500 mil agora, eu vendo. Em troca, gostaria que cuidasse de mim no futuro. Ao ouvir isso, o rosto de Wang se iluminou. Mudou na hora, rindo e prontamente que me ajudaria se eu tivesse dificuldade. Transferiu o dinheiro e levou o arco. Dentro eu pensei, melhor deixar uma boa impressão agora. Vai facilitar quando eu precisar enganá-lo depois. Saiu de bom humor, rindo, até provocando a garota, dizendo para ela lembrar de não enfrentar a guilda Millennium. A jovem ficou surpresa e depois furiosa. Gastar 500 mil nessa porcaria? Que idiota, murmurei rindo. Como você pôde voltar atrás? Você disse que quem pagasse mais levaria. Gritou, me chamando de oportunista, antes de sair pisando duro. Fora da Vila dos Novatos, na Floresta dos Javalis, o grupo de garotas estava se preparando para o par. Decidiram se dividir, cada uma caçando 2 javalis. Assim que as 4 correram para direções diferentes, eu apareci. O que você tá fazendo aqui? A garota perguntou, ainda irritada. Eu não liguei, só queria conversar. Ela respirou fundo, se acalmou e me deixou falar. O que eu não sabia é que, em sua mente, ela pensava que talvez eu tivesse sido enganado pela guilda do milênio. Pensando nisso, guardou a arma, pronta para me dar outra chance. Vendo que ela embanhou a espada, levantei 5 dedos e disse que, por 500 mil, ela poderia comprar uma informação top secreta. Uma informação que poderia dar à guilda dela uma vantagem sobre as outras. Ela não aceitou de imediato e perguntou por que eu não vendia essa informação para o Wang Jinga, lembrando que eu havia pedido para ele cuidar de mim. Ele merece? Respondi com desdém, balançando a mão. Eu só estou tolerando aquele cara. Eu agi como se estivesse em uma situação difícil. Para mim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E aquela garota parecia não gostar de Wang Jinga. Então, talvez pudéssemos colaborar mais no futuro. Ela me olhou de forma cética, como se minha mudança repentina de atitude fosse brusca demais. Enviei para ela o número da minha conta bancária, garantindo que seria uma troca justa e que eu a não enganaria. Era visível a luta interna dela para decidir, mas no fim, ela transferiu o dinheiro para mim, o milhão mais fácil da minha vida. Pensei, mesmo sabendo que o dinheiro real se tornaria inútil mais tarde. Ainda assim, eu precisava dele, agora para melhorar minha vida. Assim que a transferência foi concluída, disse para a garota que ela deveria voltar e completar a missão da loja do ferreiro. Ela ficou atônita por um momento, depois, muito irritada, e gritou comigo. Você não consegue pegar uma missão na loja do ferreiro? O que eu não sabia era que ela estava prestes a me atacar, pensando que eu havia sido enviado por Wang Jinga para enganá-los. Expliquei que ela precisava ajudar o ferreiro a bombear o fole para 5 minutos depois que ele começasse a forjar, para então conseguir a missão. Ela não disse nada, mas ainda parecia desconfiada. Se não acredita em mim, pensa para um dos seus subordinados
soldados testar, mas faça isso discretamente, para que outros jogadores não descubram. Caso contrário, a informação perderá o valor. Então, tirei a carta da seita, que a garota reconheceu imediatamente. Disse que era uma recompensa da missão. Eu já havia dito tudo o que precisava. O que ela faria a seguir dependia dela. Quando comecei a ir embora, ela me chamou, ainda confusa sobre o motivo de eu vender uma informação tão importante para ela. Sorri e respondi: não sei, talvez porque você é bonita. Ela ficou paralisada por um instante e depois corou. O olhar suavizou em minha direção. De repente, houve uma comoção atrás dela. Socorro! Nós dois nos viramos e vimos um javali enorme saindo da floresta em disparada. Ei, chefe! As garotas gritaram enquanto corriam. Em vez de fugir, eu fiquei na frente delas e disse com um sorriso: vocês estão com sorte. Esse é o maior chefe da Vila dos Iniciantes. Uma das garotas, surpresa, perguntou se eu poderia enfrentar o Rei Javali sozinho. Sorri, estendi a mão e pedi para pegar a espada dela emprestada. Ela jogou para mim, ainda desconfiada da minha capacidade. Sem falar muito, agradeci. Saquei a espada longa e ignorei os comentários atrás de mim. Como isso é possível? Ele não vai só se matar? Ele só está tentando impressionar a irmã Ling, pagando uma de herói. A garota, meio irritada e meio envergonhada, pediu que se calasse, mas as risadas só aumentaram. Nesse momento, saltei para desviar do avanço do javali, golpeando sua barriga e depois sua cabeça. Para minha surpresa, nenhum dos ataques causou dano algum. Talvez eu precisasse de uma nova estratégia. Fui para trás do Rei Javali, mas não ataquei. Em vez disso, corri na direção oposta. As garotas, à distância, riram da minha aparente fuga desesperada, comentando o quão engraçada estava a minha corrida. Ling suspirou e disse: isso é culpa minha por provocá-lo. Pelo menos ele é iniciante. Morrer algumas vezes não é grande coisa, serve como lição. Logo cheguei em uma grande rocha. Quando me aproximei da borda, esculpei um mortal de 360 graus por cima do javali. Ele não teve a mesma sorte e bateu de cabeça na rocha, quebrando uma de suas pernas. Vários calobos apareceram acima de sua cabeça, enquanto as pedras caíam, causando dano adicional. As garotas ficaram boquiabertas, sem saber que isso era possível. O Rei Javali ainda estava atordoado e aproveitei para atacar sua testa com outro golpe. Continuei atacando, cada acerto causando apenas 8 pontos de dano, mas tudo críticos. Rapidamente, o chefe perdeu metade da vida. Finalmente, o Rei Javali se recuperou. Furioso, rugiu e avançou contra mim. Eu desviava sem parar de atacar. A dor o deixou insano, fazendo investir de forma descontrolada. Repeti minha técnica, correndo em círculos, até que ele chocou contra as pedras novamente. Aproveitei o momento, saltei sobre sua cabeça e cravei a espada de ferro para baixo, perfurando completamente seu crânio. Quando o Rei Javali morreu, uma chamada brilhou e entrou em meu corpo, concedendo 70 pontos de experiência. Avanço. Alcancei o estágio inicial do resfriamento de Chi. Meu talento foi ativado, dobrando todos os meus atributos, seguido por uma onda de calor percorrendo meu corpo, eliminando qualquer fadiga. Entrar no resfriamento de Chi significa pisar no caminho da cultivação e me tornar oficialmente um cultivador. Meu talento continuou ativado e me concedeu um talento aleatório, semente de energia sanguínea, que aumenta minha vitalidade em 10% e pode ser melhorada 3 vezes. Isso era incrível. Agora, além da minha vida aumentada, meus atributos estavam dobrando, me dando uma grande vantagem. Enquanto outros cultivadores de resfriamento de Chi tinham 1000 pontos de vida, eu já tinha 2000 ou mais. De repente, uma janela apareceu. Ding! Parabéns por completar a primeira morte do chefe da Vila dos Iniciantes em 8 terras devastadas. Um anúncio global será feito. Deseja esconder seu nome? Não vi motivos para esconder, então escolhi não ocultar. Assim que confirmei, todos os jogadores ouviram o anúncio oficial. Houve descrença geral. Como alguém conseguiu matar o chefe tão rápido? Muitos acharam que eu deveria ser um jogador famoso de uma grande guilda. As garotas também viram a mensagem e souberam meu
meu nome. Enquanto todos discutiam o anúncio, eu estava ocupada analisando o saque espalhado no chão. Graças à minha sorte no máximo, muitas moedas de ouro caíram, junto com 2 armas e um livro de técnicas de movimento. Mesmo animado, não me esqueci da desvantagem do meu talento. Após um avanço, minha tribulação logo viria. O sistema notificou que ela desceria em 30 minutos. Rapidamente, juntei os itens, e quando o céu escurecia e as nuvens sombrias se formavam, senti um pouco de preocupação. Se eu falhasse, meus atributos diminuiriam permanentemente. Percebendo isso, sabia que precisava correr para a seita da espada. Talvez alguém lá pudesse me ajudar. Foi então que a garota me parou, querendo me adicionar como amigo e sugerindo comprar todos os meus futuros equipamentos. Como eu não tinha muito tempo, aceitei o pedido de amizade dela e saí correndo. Ela parecia incomodada, se perguntando por que eu estava com tanta pressa. Será que eu achava eles mais assustadores que o Rei Javali? Logo cheguei à seita, com as nuvens escuras ainda pairando acima. Eu sabia que não poderia suportar a tribulação sozinho. Precisava encontrar alguém forte para me ajudar. Parei no portão e gritei: discípulo buscando o mestre. Havia muitos NPCs reunidos, provavelmente discípulos da seita da espada. Não parei, e eles também notaram o céu escurecendo. De repente, com um relâmpago cortando o ar, do nada, uma luz brilhante apareceu. Uma mulher flutuando no ar. Todos ali se curvaram para ela. Ela rapidamente identificou o fenômeno como uma tribulação, supondo que fosse algum discípulo direto de um ancião tentando avançar. Os anciões se entreolharam, sem saber o que poderia ser. Nesse momento, gritei e corri com a carta da seita da espada na mão. Um raio caiu perto de mim, chamando a atenção da mulher. Levantei a carta pedindo ajuda, sabendo que era cedo demais para enfrentar uma tribulação sozinho. Com um movimento gracioso da mão, ela me envolveu em um brilho radiante. O raio caiu, mas a barreira de luz bloqueou tudo. Após esse único golpe, as nuvens negras logo se dissiparam e o céu clareou. Respirei fundo enquanto os anciões me olhavam em choque. Nunca tinham visto alguém no estágio inicial do resfriamento de Chi passar por uma tribulação. Para eles, eu já era um prodígio. A surpresa se transformou em entusiasmo, e logo todos correram até mim, cada um querendo que eu fosse seu discípulo. Um ancião até agarrou meu braço. Observando a disputa, tentei manter a calma, mas com o coração disparado. Mas então, a mulher que me ajudou falou: não precisa brigar. Este novo discípulo ficará sob minhas orientações. Todos ficaram em silêncio. Era a própria líder da seita falando, mas a líder nunca aceitava discípulos. Você quer ser meu único discípulo e me acompanhar até o salão interno para treinar? Perguntou ela. Uma janela do sistema apareceu, dizendo que eu havia adicionado a maior oportunidade da seita Tianian. Não acreditei, mas aceitei sem hesitar, curvando-me profundamente. Isso era incrível. Eu tinha acabado de entrar na seita e já havia conseguido uma mentora tão poderosa. Fomos para o salão interno, o núcleo da seita. Minha mestra me instruiu a treinar ali a partir de agora e pediu que uma discípula trouxesse um pacote de novato e me levasse aos meus aposentos. Antes de sair, ela ordenou que eu a encontrasse no salão principal no dia seguinte. Apesar de aparecer um pouco distante, meu objetivo estava cumprido. Depois de esperar por quase 1 hora sem sinal da discípula designada, decidi explorar o local por conta própria. Quem sabe eu não encontrasse alguma missão secreta. Foi então que encontrei um palácio diferente. Empurrei a porta e entrei. Engoli em seco enquanto ouvi uma voz feminina. Quem ousa entrar? Eu tinha acabado de invadir o palácio da líder da seita sem querer. Tentei me desculpar, mas antes que pudesse terminar, ela se virou e me atacou com um golpe poderoso, tirando 90% da minha vida. Ela me repreendeu por entrar sem permissão. Apavorado, expliquei que a discípula não tinha aparecido e que eu só estava tentando conhecer o local. Massageando minha bochecha inchada, só pensei: tomara que isso não mude a opinião dela sobre mim. Ela suspirou e decidiu não me punir mais. Em vez disso, me entregou uma pílula e advertiu severamente para nunca mais entrar sem permissão. Olhando para a pílula, percebi que era de alto nível. Aumentava todos os atributos
pontos de combate em 30% por 5 minutos e restaurava 3.000 de vida fora de combate. Saí do palácio sem tomar a pílula, guardei para depois. Logo ouvi passos se aproximando. Era a discípula, enviada por minha mestra, uma jovem de roupas azuis. Irmão Júnior, venha saudar sua irmã Sênior, Disse ela, curvei-me em respeito. Saudações, irmã Sênior. Ela ficou surpresa e o sistema notificou. reporte de Nangangyu aumentou em 10 pontos. Então, eu resolvi elogiá-la. A irmã Sênior não é só bela como uma flor, mas também tem uma cultivação impressionante. Estou admirado. Ela corou e desviou o olhar, tentando esconder o rosto, enquanto dizia que eu era um lisonjeador. Então, eu acrescentei. Dizem que para avançar na cultivação, não basta treinar como ânfico. Também é preciso dominar a arte do elogio. Ela caiu na risada e o sistema mostrou. Reporte mais 5. Eu não esperava que fosse tão fácil interagir com ela. O nível de proximidade entre jogadores e NPCs podia desbloquear missões e oportunidades únicas. Normalmente, alcançar 61 pontos permitia contato físico com NPCs do sexo oposto. Com 71 ou mais, havia até chance de tornarem companheiros. 9-9 na cama. Mas isso não era fácil. Muitos jogadores dedicados em vidas passadas haviam falhado. De repente, tossi sangue involuntariamente. Alarmada, ela perguntou quando eu havia me ferido tão gravemente. Lembrei do incidente anterior e achei que poderia ser uma boa hora para ganhar um pouco de simpatia e talvez recompensas. Limpando o sangue, contei o que havia acontecido. A garota ficou abalada, quase chorando, dizendo que era culpa dela por ter se atrasado lendo um romance. Rapidamente, pegou um frasco de pílula e me entregou, pedindo desculpas sem parar. Eu balancei a cabeça. Calma, foi minha culpa por andar sem permissão. Ela me olhou admirada, sem esperar que eu a defenderia mesmo ferido, resultando... Reporte mais 5. Em seguida, ela me entregou um pingente verde. Olhando de perto, vi que era um equipamento de nível espiritual. Defesa mais 10, vitalidade mais 5, regeneração de 1% de mana por segundo fora de combate. Tinha até uma habilidade especial, criar um escudo de mana de 0,5% em combate. Um item de ponta. Claro, Disse ela rindo, com sua irmã Sênior. tenho muitas coisas boas. Então, me levou aos meus aposentos. Eu ainda não acreditava na quantidade de tesouros que tinha conseguido tão rápido, mas lembrei que esse mundo se misturava com a realidade. NPCs deveriam ser tratados como pessoas de verdade. Por enquanto, esse segredo só era meu. Logo chegamos a uma matriz de coleta espiritual, perfeita para maldições e cultivos. Esse seria meu novo lar. Permitir que a energia espiritual seja transferida em experiência. Sentindo a energia espiritual ao meu redor, ela mencionou com um toque de inveja que até a casa do próprio pai só havia uma matriz de nível místico. Fiquei surpreso ao encontrar uma matriz de nível tão alto nos meus aposentos. Normalmente, os jogadores meditavam offline ou ficavam a fecar aqui para ganhar experiência, mas esse método era muito lento. Será que meu mentor tinha arrumado isso especificamente para mim? Conversamos por mais alguns minutos, até que a garota deu um tapinha no meu ombro e se despediu. Agradeci mais uma vez antes de começar minha meditação. Sentado na matriz de coleta espiritual, pude sentir a energia espiritual entrando no meu corpo. Uma taxa impressionante de 52 pontos por hora. Graças à minha percepção maximizada, essa velocidade de cultivo era dezenas de vezes maior do que o cultivador comum no estágio inicial de resfriamento de Chi. Parecia que eu podia subir de nível em apenas algumas horas. Decidi deslogar e encontrar meu mentor no dia seguinte. De volta ao mundo real, verifiquei meu celular e vi que o saldo bancário já passava de 1 milhão. Eu estava apenas começando. Pouco depois, liguei para Renlan e não demorou muito para ela chegar de moto, seguindo o endereço que eu havia enviado. Quando tirou o capacete, percebi que seus treinos diários realmente tinham dado resultado. Sua forma física estava incrível. Enquanto subia as escadas, eu já estava esperando na porta. Ela não entendia por que eu tinha ligado tão cedo, já que planejava fazer sua corrida matinal na pista. Na verdade, eu só queria que ela visse meu novo apartamento. Uau, esse lugar que você acabou
acabou de alugar? Nada mal, hein? Disse Reilan, casualmente, andando pelo apartamento, elogiando sem parar. Expliquei que tinha que ser bom, afinal, o aluguel era 6 mil por mês. Ao ouvir isso, ela brincou, dizendo que eu realmente sabia aproveitar a vida e perguntou se a taxa que ela havia me emprestado estava sendo desperdiçada assim. O que eu mais poderia fazer? Não poderia devolver o dinheiro de qualquer jeito. Então, o melhor era gastar logo para você parar de pensar nele. A provoquei de propósito. Ao ouvir isso, ela saltou por cima do sofá num único movimento e agarrou minha gola, sentando em cima de mim como se fosse usar de saco de pancadas. Fiquei assustado e tentei explicar rapidamente, mas ela não parava. Tive que continuar me debatendo e, como um cara normal, com todos aqueles contatos constantes e não intencionais, como posso dizer isso? Bem, meu cogumelo cresceu. Ela percebeu algo e seu punho suspenso parou no ar. De repente, seu rosto ficou vermelho e ela pulou rapidamente de cima de mim, ambos olhando para baixo. O clima ficou meio estranho. Lin, como você ousa se aproveitar de mim? Gritou ela, erguendo o punho novamente. Enquanto massageava minha bochecha dolorida, contei a ela que tinha ganhado algum dinheiro no jogo e comprado uma cápsula de jogo para ela também. Logo, os entregadores trouxeram as 2 cápsulas para dentro do quarto. Ela sabia o valor daquilo e entendeu que poderia compensar o dinheiro que me emprestou. Eu sabia que o dormitório da faculdade dela não teria espaço para isso, e se deixasse na casa dela, o pai dela ficaria furioso e provavelmente destruiria tudo. Por isso, preparei um quarto especial para ela. Ela não estava mais irritada. Este era o modelo mais recente da cápsula do jogo. Ela estava animada para tirar fotos e postar nas redes sociais. Balancei a cabeça pensando, dinheiro realmente resolve 99% dos problemas. De volta ao jogo, já era noite. Meu mentor chegou à matriz de coleta espiritual, elogiando meu talento como o melhor que ela já tinha visto. Em poucas horas, eu estava prestes a romper outro nível. Juntei as mãos em cumprimento, fingindo estar confuso porque meu cultivo tinha chegado a um gargalo. Sabia que cada estágio exigia um elixir especial para avançar. Eu queria ver se minha mentora tinha algum para me ajudar. Sua expressão suavizou um pouco, talvez porque eu tivesse invadido o palácio ontem e quase tivesse visto ela nua. Mas logo ela pegou uma pílula roxa e explicou que era uma pílula de coleta de chi, usada em oferendas, capaz de me ajudar a romper o meu nível. Agradeci, sabendo que tais pílulas só estavam disponíveis nas melhores seitas. Mas, quando achei que ela iria me dar, ela a esmagou. Embora seu talento seja excepcional, temo que você se torne alguém que só sabe cultivar sem força real. Um verdadeiro mestre precisa não apenas de cultivo e poder, mas também experiência de batalha. De repente, entendi tudo. Lembrei-me da minha vida passada. Sabia que o cultivo podia ser acelerado com pílulas e tesouros raros, e atributos podiam ser melhorados com equipamentos. Mas as habilidades de combate não tinham atalhos. Ele assente e diz, uma planta criada em estufa não serve para trilhar o caminho da imortalidade. Apenas uma árvore que cresce em tempestades pode alcançar a vida eterna. Ao ouvir isso, ela pareceu bem satisfeita. Uma janela apareceu. A afinidade com Verônica aumentou em 5 pontos. Não esperava que compartilhar minha visão aumentaria minha relação com a líder da seita. Não era muito, mas era um ótimo começo. E sabe o que poderia acontecer no futuro? Talvez algo assim? Não posso me distrair. Estou destinado a me tornar o maior cultivador de espada do mundo. Mulheres só atrasariam minha velocidade de sacar a espada. Então ela tirou outra pílula, instruindo-me a escolher uma missão difícil de nível resfriamento de chi no salão externo. Se eu a completasse, ganharia a pílula de coleta espiritual. Antes de eu partir, ela também me entregou um pergaminho com a técnica central do cultivo da seita, o Sutra do Coração Tianyan. Essa era a técnica fundamental que todos os discípulos da seita da espada Tianyan tinham que aprender. Maior proficiência, maiores os benefícios. Essa era uma das vantagens de ser discípulo da líder. Outros discípulos também poderiam aprendê-la, mas teriam que completar várias tarefas primeiro. Já eu não precisava completar essas tarefas. Corri para o salão externo, onde já havia alguns jogadores espalhados. Não me surpreendi, pois alguns jogadores mais dedicados naturalmente descobriram a missão secreta do ferreiro. Mas eu já era discípulo da líder e tinha acesso ao salão interno. E aí, bonitão? Uma voz feminina soou atrás de mim. Sabia
sabia imediatamente que era comigo. Era o Wang Ling. Não esperava que ela tivesse entrado na seita da espada também. Na verdade, isso era ótimo. Ter uma amiga por perto poderia ser útil mais tarde. Que coincidência. Você entrou na seita da espada também? Perguntei. Prefiro usar espadas, então naturalmente escolhi a seita da espada. Ela respondeu. Conversamos um pouco, mas logo pedi licença, explicando que tinha uma tarefa para fazer. Wang Ling queria conversar mais, mas eu saí rapidamente. A garota ao lado dela riu. Irmã Ling, nem você com toda a sua beleza consegue conquistá-lo, hein? Parece que ganhá-lo será bem desafiador. Ela corou e começou a retrucar, mas nesse momento eu já havia chegado ao quadro de missões. Havia uma longa fila de pessoas esperando. Então aproveitei para começar a ler o Sutra do Coração Tianan. Logo chegou a minha vez e informei a supervisora que queria aceitar uma missão. Ela sugeriu que eu escolhesse uma dentro das minhas habilidades. Olhei os diferentes níveis de dificuldade. As missões na parte inferior eram as mais simples. Basicamente, coletar ervas comuns, que dava apenas alguns pontos de experiência. Eu achei uma perda de tempo. As tarefas do meio envolvia caçar monstros de baixo nível, mas também não parecia desafiadoras o bastante. No topo, havia uma placa dourada que reconheci imediatamente como uma missão de nível infernal. Sem hesitar, peguei aquela. Eu sabia que essas tarefas eram sempre especiais e vinham com grandes recompensas. Como eu já havia aprendido o Sutra do Coração Tianan, todos os meus atributos de combate haviam aumentado em 5%. Além disso, eu já conhecia o local da missão, então poderia tentar. O objetivo era recuperar uma técnica secreta perdida de uma seita. Descobri que um discípulo de refino de Ki da seita da espada havia sido morto e a técnica roubada. Minha missão era vingá-lo e recuperar a técnica perdida. A supervisora sussurrou que essa missão era muito difícil e perguntou se eu não queria escolher outra. Avisou que o inimigo poderia estar no estágio final do refino de Ki, muito mais forte do que eu. Também alertou que, se eu não concluísse a missão, não poderia aceitar outra. Eu apenas sorri e decidi seguir com ela. Outros jogadores que presenciaram a cena começaram a zombar, não só pela força do inimigo, mas também porque a missão tinha pouquíssimas pistas. Ignorei os comentários, aceitei a tarefa e segui em direção ao portão. No fim da tarde, cheguei ao destino da missão, Cidade Chunfung. À minha frente havia uma estalagem, ponto-chave da missão. Quando as pessoas me viram voando pelo ar, logo perceberam que eu era de uma grande seita. Pouco tempo depois, várias mulheres vieram me receber. Ao entrar na taverna, fiquei surpreso com a quantidade de gente. Músicos tocavam flautas e outros instrumentos, enquanto os clientes brindavam e bebiam vinho. No centro, um homem entretinha a multidão com as últimas notícias e algumas histórias engraçadas, mencionando novidades interessantes. O líder do templo taoísta, Shuru, havia feito um outro avanço, e duas outras seitas estavam formando uma aliança por casamento. Me surpreendi com seu conhecimento, pois sabia que aquele homem era o corretor de informações dos 8 ermos. Nenhuma notícia escapava dele. Ele aparecia todos os dias para ganhar algumas gorjetas. Pedi uma xícara de chá quente e esperei pacientemente, sabendo que poderia encontrar pistas para a minha missão. Assim, depois de um tempo, o homem bateu na mesa e começou a falar sobre o discípulo da seita da espada, Tianyan, chamado Zhang Hun, que havia sido morto durante seu treinamento. O assassino era Zhou Hu, um cultivador errante no estágio final do refinamento de Ki, conhecido por sua natureza cruel e ligações com o caminho demoníaco. Terminar sua apresentação, o homem deixou a taverna. Eu o segui para fora e o chamei, planejando comprar informações. Diferente de muitos jogadores novatos que vagavam sem rumo, eu sabia que pagar por informações era a forma mais rápida de conseguir pistas específicas. Ele se virou com um sorriso e garantiu que, pelo preço certo, me diria tudo o que sabia. Sem hesitar, joguei-lhe uma bolsa de pedras espirituais e perguntei onde estava Zhou Hu. Revelou que Zhou Hu, famoso por sua libertinagem, costumava frequentar o distrito da Luz Vermelha em Chufung. Eu assenti. Estava prestes a sair quando ele levantou 5 dedos, dizendo que tinha outra informação crucial, mas custaria mais 5 pedras espirituais. Novamente, não hesitei e entreguei outra bolsa. Vendo minha bondade, ele me alertou. Embora Zhou Hu fosse apenas um cultivador errante no estágio final de refinamento de Ki, seu irmão, Zhou Shen, era o cultivador da fundação, muito mais forte. Ele me aconselhou
a ter extremo cuidado, agradeci e parti. Meu próximo destino era o pavilhão Lua de Outono, O distrito da luz vermelha mais famoso da cidade. Lá dentro, as pessoas estavam animadas, bebendo e rindo. Eu ouvi até alguém dizer: termine logo essa bebida e vamos para o quarto. Nesse momento, o homem cambaleante saiu. Então, as garotas se despediam dele. Mestre Zou, volte sempre. Ele se virou, com as bochechas vermelhas e rindo, prometendo que voltaria para visitá-las, cada uma delas. Eu me escondi atrás de uma coluna e esperei. Assim que ficou sozinho, comecei a segui-lo silenciosamente. Saímos da cidade e entramos na floresta dos arredores. Já era noite. Ele ainda cambaleava, mas logo ouviu meus passos e gritou desconfiado: quem está aí? Eu saí das sombras e disse: Alguém que veio buscar a sua vida. Ele recobrou a sobriedade, invocou uma arma e, ao perceber que eu estava apenas no estágio inicial de refinamento de Ki, não levou a sério. Mas, quando viu minhas roupas, percebeu que eu era da seita da espada Tianyan e provavelmente estava ali por vingança. Ele atacou primeiro, invertindo contra mim. Desviei rapidamente, o que surpreendeu, mas logo usou o embalo para girar e atacar novamente com força. Girei meu corpo, saquei a espada e contra-ataquei. O som do metal ecoou e ele foi empurrado para trás, chocado com minha força. Apenas disse: não é que seja forte, é que você é muito fraco. O que ele não sabia era que meu talento inato era sobrenatural, com todos os atributos base no máximo, e que eu acabara de aprender o Sutra do Coração Tiannan, tornando minhas habilidades muito superiores às de qualquer um do meu nível. Desta vez, ele canalizou sua energia na arma, que começou a crepidar como um relâmpago, e executou sua técnica, lâminas frenéticas. Uma poderosa rajada veio na minha direção, mas mantive a calma. Era a chance perfeita para testar o pingente de jade que minha irmã Senho havia me dado. Assim que a lâmina estava prestes a me atingir, um escudo espiritual surgiu, bloqueando o golpe. Essa habilidade de escudo espiritual é realmente útil, pensei. O ataque dele consumiu grande parte da sua energia, deixando-o ofegante. Ainda assim, ele exigiu que eu entregasse meus pertences, prometendo poupar minha vida. Eu ri. Sério mesmo? Quem deu a ele toda essa coragem? Enfurecido, ele avançou novamente, dessa vez mais rápido, golpeando repentinamente, mas eu desviei de todos os ataques. Sua espada parou no ar e seus olhos se arregalaram de incredulidade. Como isso é possível? Ele murmurou, percebendo que continuar aquela luta significaria sua morte. Ele tentou recuar. Eu sabia que essa era a minha chance. Assim que ele deu um passo para trás, avancei e cortei seu ombro, causando um dano considerável. O sangue jorrou da sua ferida, enquanto ele me olhava chocado. Consegui ver suas informações. Ele tinha um total de 2.550 de vida, e seus atributos não eram nada impressionantes. Suas habilidades também foram exibidas. Ao ver seu status, só consegui pensar: esse cara tem a força de um macarrão molhado. Que piada. Eu aumentei a frequência dos meus ataques e, em poucos segundos, já tinha reduzido sua vida em 70%. Mesmo estando no estágio avançado de refinamento de Ki, seus atributos eram muito inferiores aos meus. Desta vez, acertei um golpe crítico que o derrubou no chão. Apontei minha espada para ele e disse para entregar a técnica secreta. Ele estava aterrorizado e começou a implorar por misericórdia. De repente, senti um perigo iminente e me esquivei. Um ataque muito mais forte cortou o espaço entre nós, destruindo completamente o chão. Uma figura surgiu da floresta. Irmão, me salve! Gritou Zorro. Franzi a testa ao olhar para o homem, enquanto Zorro começava a rir. Eu não teria a sorte de enfrentar seu irmão ali. Ignorei suas palavras e me concentrei na nova aura. Instantaneamente, reconheci. Então é alguém no estágio de estabelecimento da fundação. Esse deve ser o irmão de Zorro, Zou Shen. Ele caminhou até seu irmão, o repreendendo. Tolo, eu disse para você ficar nas montanhas e se esconder. Ainda mais, com tudo tão tenso ultimamente. Se eu não tivesse notado que você sumiu e vindo procurá-lo, você estaria morto agora. Zorro começou a se desculpar, pedindo que seu irmão me dasse comigo primeiro. Zou Shen me olhou com desdém e disse que se eu entregasse todos os meus pertences, ele tornaria minha morte mais rápida e indolor. Eu não me dei ao trabalho de responder. Para mim, eles não passavam de palhaços. Zorro pegou um frasco de pílulas para se recuperar e ajudar o seu irmão a lutar
comigo, mas no momento seguinte, antes que ele reparasse, eu avancei e perfurei seu pescoço com minha lâmina. E nesse instante, um número surgiu, acerto crítico, -300. Ao puxar a lâmina, ele gritou de dor e caiu no chão, com as pílulas espalhando-se de sua mão. Zhou Shen me olhou furioso, e então eu disse calmamente: parece que seu irmão não entendeu a lição. Vilões morrem porque falam demais. De qualquer forma, meu objetivo era matar vocês dois, cedo ou tarde. Agora é a sua vez, Zhou Shen. Porém, eu não esperava que meu oponente fosse tão forte. No segundo seguinte, sua lâmina cortou meu corpo. Não tive tempo de me esquivar e recebi todo o impacto do ataque, sofrendo 220 de dano. Isso não era bom. Ele não seria um oponente fácil. O golpe me lançou vários metros para trás, mas consegui vislumbrar seus atributos. O cara tinha 5.300 de vida e seus ataques gerais eram 3 vezes maiores do que o de Zhou Rou. Antes que ele reagisse, ele desapareceu e reapareceu atrás de mim. Virei rapidamente e bloqueei seu ataque com a minha espada. A força do golpe me empurrou para trás mais uma vez, mas finalmente não causou dano. Me estabilizei, percebendo que, embora ele fosse mais rápido, minha experiência e memória muscular me permitia antecipar seus movimentos e me defender adequadamente. Ainda assim, foi por pouco. Zhou Shen parecia surpreso, provavelmente envergonhado por um cultivador de estabelecimento da fundação não conseguir derrotar facilmente um simples iniciante do refinamento de Qi. Ele aumentou a velocidade e, dessa vez, usou uma habilidade, golpe fendedor de alma, causando 300 de dano. Lamentei ter usado o escudo espiritual antes, já que o golpe tinha um tempo de recarga de 15 minutos. Finalmente, a técnica de movimento que eu havia conseguido do chefe da Vila dos Novatos, Passo Fantasma, tinha apenas 10 segundos de recarga, permitindo que eu criasse distância e ganhasse tempo. Zhou Shen sorriu e rapidamente ativou sua própria habilidade de movimento, Passo do Clone Sombrio. De repente, 3 Zhou Shen surgiu, atacando-me em direções diferentes. Ao ver os 3 clones, permaneci calmo. Lidar com esse tipo de técnica era simples quando você sabia identificar o verdadeiro. Por exemplo, apenas o do meio tinha um brilho nos olhos, os outros 2 pareciam sem vidas. Foquei nesse detalhe e avancei, golpeando no seu peito. Acerto crítico, -55 de dano, ativando o efeito quebra de armadura por 5 segundos. Com a defesa dele reduzida, era hora de seguir em frente. Aproveitei a oportunidade e perfurei novamente, causando 110 de dano. Ele rugiu furioso, liberando uma explosão de energia que me empurrou para trás. Aproveitando esse movimento, usou outra habilidade e avançou outra vez. Sua velocidade era esmagadora e, embora cada ataque causasse apenas dano de 2 dígitos, eu estava começando a sentir a pressão. Era frustrante, mesmo sendo iniciante no refinamento de Qi, enfrentar um cultivador do estabelecimento da fundação era complicado. Se eu estivesse no estágio intermediário, não estaria tão em desvantagem. Minha vida já tinha caído em um terço. Não tive escolha, tive que usar a pílula de jade roxa que meu mentor me deu. Outros jogadores não enfrentariam penalidades tão severas ao morrer, especialmente durante a fase de inicial, mas meu talento inato me faria perder permanentemente 10% dos meus atributos caso eu morresse em uma única vez. Engoli a pílula rapidamente e uma aura roxa envolveu meu corpo. Zhou Shen hesitou, claramente surpreso. Depois de consumir a pílula, todos os meus atributos de combate aumentaram em 30 pontos por 5 minutos. Ele percebeu que algo havia mudado, mas ainda não via como ameaça. Atacou novamente, mas desta vez nem tentei esquivar. A pílula não apenas restaurou minha vida, mas também aumentou minha defesa. Para sua surpresa, seu ataque foi bloqueado sem esforços. Zhou Shen logo entendeu que aquela pílula era extraordinária. Então, a ganância brilhou em seus olhos. Achou que eu tivesse outros itens valiosos. Ele também sabia que o efeito era temporário. E ele, infelizmente, estava certo. Eu não tinha muito tempo. Antes que ele se recuperasse da surpresa, cortei-o novamente, causando 180 de danos. Sorri e disse: então, só preciso te matar.
antes que o efeito acabe. Estou certo? Ele nunca imaginou que uma única pílula me deixaria tão forte. Percebendo que não poderia vencer em um confronto direto, começou a recuar, tentando ganhar tempo até o efeito acabar. Mas sua velocidade já não se comparava à minha. Continuei golpeando e o sistema notificou que havia compreendido a essência da espada, aumentando minha aptidão em técnica da espada em 5%. Isso era fantástico. Senti que estava começando a entender o verdadeiro caminho da esgrima. Depois de vários ataques, sua vida caiu rapidamente para menos de 15%. Vi o medo em seus olhos, mas o que eu não sabia é que ele tinha tomado uma decisão. Para ele, eu deveria ser um discípulo importante da seita da espada e deixá-lo viver seria um erro grave. De repente, sua arma passou por uma transformação bizarra. Uma energia roxa a envolveu e sua aura mudou drasticamente, seus olhos ficando vermelhos como sangue, enquanto lançava um golpe poderoso contra mim. Percebendo que algo estava errado, antes mesmo que ele tivesse ativado sua habilidade, antecipei seu movimento e usei o passo fantasma para desviar. Para sua surpresa, reapareci bem à sua frente e aproveitei o momento em que ele ainda se recuperava do balanço da arma para executar um corte rápido na garganta. Minha espada cortou sua garganta, causando 466 de dano e esgotando instantaneamente sua vida. Ele perdeu todas as forças, murmurando: como isso é possível? Antes de cair pesadamente no chão, respirei fundo, aliviado por finalmente ter terminado. O sistema me notificou que eu havia concluído a missão de dificuldade infernal e que poderia retornar à seita para reivindicar as minhas recompensas. Antes de voltar, comecei a verificar os itens roubados pelos dois irmãos. Mas havia algo que precisava fazer primeiro. Após coletar os itens, segui para a cidade e entrei no movimentado mercado. Queria comprar um presente para minha mentora, já que essa foi a minha primeira missão fora da seita. Apesar de minha mestra ser uma poderosa e provavelmente não precisava de nada, como diz o ditado, o que conta é a intenção. Um presente poderia também melhorar nossa relação e aumentar nosso prestígio. Mas o que comprar? Andei por várias lojas até chegar em uma loja de jade. Mulheres geralmente gostam de jade e outras joias. Então, decidi comprar um grampo de cabelo de jade bem caro para minha mestra. Com a compra em mãos, voltei para a seita e fui até o quadro de tarefas, entregando a placa ao supervisor. A atendente ficou surpresa ao me ver de volta tão rápido, tendo completado uma missão de dificuldade infernal. Outros discípulos e jogadores me olharam espantados, pois acreditava que uma missão desse nível exigiria pelo menos um cultivador no estágio avançado de refinamento de Ki. A atendente se demonstrou muito entusiasmada, me elogiando sem parar, com um prodígio do salão interno com um potencial limitado e desejando sucesso no meu caminho marcial. Ela então me entregou uma recompensa e, com bônus, mais 100 pedras espirituais de baixo grau. Guardei as recompensas na minha bolsa de armazenamento, enquanto outros jogadores me observavam com inveja. Logo, começaram a se aglomerar ao meu redor, perguntando sobre o meu nível de cultivo e se eu pretendia aceitar discípulos. Alguns me convidaram para sua guilda e, para minha surpresa, até jogadores ofereciam qualquer coisa se eu as carregasse. Apertei os punhos e disse: agradeço a todos pela gentileza, mas tenho outros assuntos a tratar. Com isso, saí correndo, mas eles continuaram me seguindo. Talvez esse seja o lado ruim de ser especialmente demais. De repente, dois NPCs, discípulos, apareceram e bloquearam os jogadores, dizendo para não incomodar o discípulo da líder da seita. Só então perceberam minha verdadeira identidade. Segui para a área interna e fui direto ao salão principal, onde encontrei minha mentora relaxando em uma grande caldeira, lendo algo. Mestra, seu discípulo retornou, disse eu. Ela abaixou o livro e, ao ouvir que eu havia completado a missão infernal, apenas assinou com a cabeça. Sua voz era melodiosa, mas não me elogiou. Em vez disso, seu tom se tornou severo, lembrando-me que só havia permitido que eu escolhesse a dificuldade difícil, mas não a infernal. Ela destacou que o fracasso teria significado minha morte e a perda de um prodígio da seita, o que seria uma grande perda. Sabendo que estava preocupado comigo, levantei a cabeça e admiti humildemente meu erro. Este discípulo, em
entende e aceita suas críticas. Satisfeita com minha atitude, ela se endireitou e perguntou sobre o nível de cultivo dos oponentes que enfrentei. Respondi com sinceridade que, embora pensasse que meu inimigo tivesse apenas no estágio avançado no refinamento de Ki, descobri que ele tinha um irmão no estágio de estabelecimento da fundação. Ela ficou um pouco surpresa e expliquei que só consegui vencer graças ao elixir que ela me deu. Ela assentiu, mas me advertiu para não agir de forma imprudente no futuro, lembrando que eu era seu discípulo mais talentoso. Em seguida, me entregou um talismã, instruindo-me a usá-lo apenas em situações de risco de vida. O que eu não sabia era que, embora parecesse calma por fora, por dentro pensava: nunca imaginei que seu talento em combate fosse tão extraordinário. Verdadeiramente, um gênio de uma vez a cada milênio. Segurei o talismã com cuidado. Ele continha um traço de espírito original da minha mestra, utilizável apenas uma vez, e não podia ser usado contra jogadores reais. Agradeci, me senti eufórico. Com o apoio de toda a seita, senti-me confiante em qualquer plano que tivesse a ter. Ela então me entregou 2 pílulas de concentração de Ki, de cores diferentes, uma como prometido e a outra como bônus por completar a missão infernal. Agradeci profundamente e ela me instruiu a ir à biblioteca, que eu pudesse pesquisar as técnicas de espada que eu precisasse. Quando ela já estava prestes a sair, a chamei: mestra, há mais uma coisa. Ela se virou, intrigada. Dei então o grampo de cabelo de jade que havia comprado e disse que, por ser minha primeira missão fora da seita, queria trazer um presente para ela. Expliquei que não podia comprar nada muito valioso, mas achei um grampo bonito e queria que fosse dela. Ela pegou o grampo, examinou e ficou em silêncio por um momento. Segundos depois, desapareceu, mas uma voz ecoou: cultive diligentemente e não se descuide. Por um instante, achei que ela não tivesse gostado do presente, mas logo o sistema modificou que minha afinidade com ela aumentou em 5 pontos, chegando a 10. O presente funcionou. Ela gostou. Ao sair do salão, senti-me ótimo. Minha mestra poderia ser fria, mas talvez fosse apenas tímida. De repente, uma explosão alta ecoou. Olhei para cima. O que aconteceu? Algo longe. O velho tossia sem parar. Como posso falar de novo? Essa pílula de retenção da juventude é mais difícil de refinar que a pílula de Tenuan, mas eu não vou desistir. O velho ancião era Tian King, dos 12 grandes anciões. Ele olhou para a multidão e anunciou que estava refinando uma pílula e precisava de uma erva. Perguntou se alguém poderia encontrá-la para ele. O painel de uma missão apareceu diante dos jogadores, mostrando uma tarefa de dificuldade infernal: encontrar a erva de continuação do Yin antes do amanhecer. Os detalhes de como e onde obtê-la estavam todos listados, mas nenhum jogador se apresentou. O local é muito distante e ainda por cima é uma missão infernal. Precisaria ir até o Vale Medicinal de Kangan. A transportação custaria várias pedras espirituais. Muitos jogadores pensaram, era arriscado demais para novatos. Então, dei um passo à frente e me curvei para o ancião. Ancião Tian King, disposto a buscar a erva de continuação do Yin para o Senhor. A multidão me olhou espantada, mas não me importei. O ancião acariciou a barba, parecendo me reconhecer como um novato discípulo da líder da seita, porque aceitei essa missão simples. O velho à minha frente era o maior mestre de alquimia da seita da espada, e construir uma boa relação com alguém assim certamente seria muito benéfico. Depois de aceitar a missão, parti imediatamente e segui em direção ao Vale de Medicina Kangan. Cheguei após o pôr do sol e só me restava menos de 24 horas. No entanto, o vale estava repleto de flores e árvores, com uma brisa natural carregando o rico perfume das ervas medicinais. Não pude deixar de admirar o quão realista era cada paisagem no jogo. Mesmo estando escuro, o jogo oferecia itens como lanterna para ajudar a visibilidade. Com base na minha experiência anterior, a erva era dopada pelo chefe do campo, Falcão Espiritual da Medicina, que geralmente espreitava nas partes mais profundas do vale. Andei por mais alguns minutos e imaginei que já deveria estar perto. E de fato, logo ouvi um tumulto não muito longe. Um grupo de jogadores já estavam enfrentando o Falcão. Era bom finalmente tê-lo encontrado, mas parecia que alguém tinha chegado antes de mim. Julgando pela formação deles, todos pareciam ser do mesmo clã. A vida do monstro já estava pela metade, mas eles não pareciam estar tendo uma
tarefa fácil. Vários deles estavam sendo arremessados como um boneco de pano. Uma dúzia de novatos, e ainda assim não conseguem lidar com o chefe. Uau, eles estão realmente sofrendo. Pensei, percebendo que estava à beira de limpar, refleti por um momento e decidi que talvez fosse melhor negociar com eles e ver se permitiam que eu compartilhasse parte do saque. Conforme me aproximei, não consegui distinguir quem era de longe, mas eles claramente me viram. Uma das garotas, surpresa, cochichou para a outra. Irmã Ling é aquele grande figurão bonitão de novo. Só quando cheguei mais perto, percebi que realmente conhecia algum deles. Isso deveria facilitar as coisas. Educadamente, perguntei se estaria disposto a compartilhar o chefe, explicando que eu tinha uma missão a cumprir. Porém, uma mulher de cabelos brancos se aproximou e perguntou a Ling. Você conhece esse cara? Ela segurava um cajado e parecia ser uma maga. Ling explicou que eu era um figurão de quem havia falado antes, aquele que tinha derrotado sozinho o rei Javalim Selvagem na Vila dos Iniciantes e disparando o anúncio em todo o servidor. Ling parecia ter bastante respeito por essa mulher. Não ouvi toda a conversa, mas vi a mulher assentindo, provavelmente assumindo que eu estava ali para capturar o chefe e conseguir o Sultan de Tianyan. No entanto, esse chefe também era muito importante para o clã delas. Mesmo me considerando um aliado, não poderiam simplesmente me entregar de bandeja. Ling assentiu e veio até mim, visivelmente constrangida, explicando que a líder do clã também precisava do chefe para uma missão e perguntou se eu poderia esperar até o reset no dia seguinte. Honestamente, não fiquei surpreso, era basicamente o que eu já esperava, e eles não iam desistir tão facilmente. Mas, julgando pela situação em que estavam, talvez eu não precisasse esperar até amanhã. Nesse instante, o falcão soltou um grito ensurdecedor, batendo as asas violentamente e lançando jogadores em todas as direções. Ao mesmo tempo, uma nuvem de fumaça amarela pálida flutuou na direção do grupo. Qualquer um que inalasse caía imediatamente em estado de tortura, cambaleando como se não conseguisse se manter de pé. No segundo seguinte, o chefe lançou seu ataque. Suas garras afiadas atravessaram os jogadores com facilidade, causando exatamente 999 de dano em cada golpe, zerando instantaneamente seus HPs. Com naturalidade, informei a eles que, quando a vida do chefe cai abaixo de 50%, ele libera pole atordoante, que não apenas reduz a defesa, mas também aumenta o tempo de recarga das habilidades. Desejei boa sorte, antes que a garota de cabelos brancos pudesse responder. Ela empunhou seu cajado e voltou correndo para a batalha. Ela usou terra vinculada, uma habilidade de controle, e imediatamente seguiu com uma lanterna flamejante, um poderoso feitiço de DPS. O ar ao redor do falcão subitamente ficou abrasador, e uma enorme bola de fogo envolveu a criatura, fazendo-a gritar de dor. Balancei a cabeça pensando, se não podem matá-lo rapidamente, ataques assim só vão deixá-lo mais furioso. Como eu suspeitava, o falcão logo se libertou da prisão e avançou direto contra a garota de cabelos brancos. Cuidado! Gritou Ling, mas já era tarde. O bico afiado do chefe atingiu em cheio. Sua barra de vida despencou bastante, mas felizmente seu equipamento era bom o suficiente para que não fosse morta imediatamente. Mesmo assim, ela não entrou em pânico, recuou rapidamente para criar distância e conjurou outro feitiço no ar. No instante seguinte, várias rochas enormes caíram do céu, o que deixou o falcão ainda mais furioso. Ao ver aquilo, eu não consegui segurar um suspiro. Ei, senhora amada, não é assim que se faz. Todos congelaram e olharam para mim. Expliquei que poderia ensiná-los a lidar com esse chefe, mas que os drops daquele chefe deveriam vir para mim. Eles aceitaram sem hesitar. Expliquei que, naquele momento, toda a agressividade do falcão estava focada na maga de cabelos brancos e que se usar sua habilidade de DPS, só iria enfurecê-lo ainda mais. Olhem para a barra de vida dele. Está em menos de 10%. Assim que o chefe se recuperar, pode finalizá-lo com um golpe único. Como o maior mago da minha vida passada, decidi dar uma lição prática. Segurei o braço dela e expliquei que rochas em queda deveria ser combinada com terra vinculada para maximizar o dano. O cooldown de terra vinculada já deve ter voltado. Use primeiro, depois deixe os outros focarem no dano. Trabalhe em equipe, não tente forçar sozinha. Ela começou a seguir meu conselho e, logo, o chefe foi controlado novamente, permitindo que os outros companheiros restantes avançassem.
Até mesmo Ling entrou na luta. Um bom mago deve sempre coordenar o time, controlando a distância e deixar os outros deferir aos golpes poderosos. Os olhos da garota de cabelos brancos brilharam para mim, como se tivesse acabado de descobrir um grande segredo. Talvez ela estivesse confiando demais em seu bom equipamento e apenas spamando a habilidade sem pensar muito, mas agora havia entendido. Ah, então é assim que funciona. Obrigada pela orientação. Disse bastante grata. No entanto, quando tudo parecia correr bem, convidados indesejados chegaram. Esta área está sob o controle do clã Bloodbane. Afaste-se do chefe, ou não nos culpe por sermos violentos. Outro grupo de um clã rival havia aparecido para roubar o chefe. As garotas, espertas, pararam de atacar o chefe. Algumas jogadoras se concentraram em segurar o monstro, enquanto outras observavam os recém-chegados. Não tinha gente suficiente para arriscar uma luta completa, ainda mais porque o clã poderia facilmente se aproveitar do caos. O clã Bloodbane era notório, mas, mesmo sem chance de vencer, a garota não queria recuar. Eu, que até então observava silenciosamente de longe, percebi a decepção dela por não ter conseguido finalizar o chefe. Mas também sabia que, se recomeçasse uma guerra entre clãs, a situação ficaria muito pior. Eles queriam desistir, e foi aí que percebi que era hora de eu entrar em ação. Então, fiz uma proposta. Eu derroto o chefe por vocês. Vou solar o resto do chefe e, quando acabar, além do incontínuo, escolho apenas um equipamento do saque. Eles ficaram chocados, mas depois de alguns segundos de consideração, aceitaram. A garota de cabelos brancos ainda quis deixar algumas pessoas comigo para ajudar, mas apenas balancei a cabeça. Não precisa. Foquem na luta contra o outro clã. Deixe o chefe comigo. Com isso, avancei direto contra o chefe. Atrás de mim, ouvi gargalhadas altas. O líder do clã Bloodbane claramente não acreditava que eu pudesse derrotar sozinho um chefe do estágio final do refinamento de Ki. Enquanto isso, ele e seus homens avançaram contra as garotas. O clã Lua Sombria já não estava em boa forma após lutar contra o chefe. E agora, com menos jogadores, estavam em grande desvantagem. Logo, os números começaram a cair. Em pouco tempo, apenas alguns restavam, cercado de todos os lados, lutando costas contra costas. É isso que acontece quando vocês se metem contra o clã Bloodbane. Considere uma lição para o lixo do clã de vocês. Zombou o líder do clã Bloodbane. Ele provavelmente pensava consigo mesmo que eliminar um clã rival e ainda garantir o flash kill do chefe seria perfeito, mas no segundo seguinte, um de seus homens apontou para o céu. Ei, chefe, acho que é o anúncio do Forte Kill. Ele congelou e olhou para cima. Todos viram também. Naquele momento, a notificação apareceu. Parabéns ao jogador por conquistar o primeiro abate do Falcão Espírito da Medicina em 8 terras devastadas. Recompensa: 400 pontos de reputação, 2 pontos de carisma inato e um emblema de conquista. O quê? O chefe já está morto? Os jogadores de Bloodbane olhavam em volta, incrédulos. Foi quando apareci em cima do cadáver do chefe e gritei para Ling: eu já acabei com ele. Corram e confirmam o lote. O líder rival ficou furioso, contou para mim e rugiu que eu havia roubado seu chefe, dizendo que, se eu conseguir solar um boss tão cedo, seria uma ameaça no futuro. Ele até mesmo queria me matar e roubar meu equipamento, como se eu fosse deixar isso barato. Um de seus capangas avançou contra mim. Descobri que esse cara era lutador de UFC na vida real, mas aqui não passava de um novato de baixo nível no refinamento de Ki. Ele lançou um soco com toda a sua força, mas eu desviei facilmente. Antes que pudesse reagir, desferi um golpe com minha espada. Parecia um corte casual, mas foi um crítico, arrancando metade da barra da vida dele em um instante. Na minha vida passada como mago, passei 9 anos nesse jogo enfrentando emboscadas de todo tipo. Aquele soco fraco não era nada para mim. Ele me encarava em descrença, pensando que eu não havia como reagir tão rápido. Mas, antes que se recuperasse, cortei novamente, dessa vez em seu pescoço. Garganta cortada, dano fatal. Sua barra de vida zerou e seu corpo desapareceu, restando apenas uma lápide. Ao ver o companheiro ver a lápide,
lápide, os outros finalmente despertaram do choque. Não entendia como meu dano era tão alto. Chegaram até pensar que eu estava usando o hack, algo impossível nesse jogo. Calmamente, saquei meus espólios e me virei para encará-los. Porque eu não procuro encrenca, não quer dizer que eu tenha medo. 4 jogadores avançaram contra mim, achando que poderiam me vencer no número. Tão teimosos, fiquei parado, deixei que me atacasse, mas o dano deles não chegava nem perto de superar minha regeneração de vida. Sem querer perder mais tempo, despachei-os rapidamente. Em poucos segundos, todos caíram. O sangue escorria da minha espada, formando novas lápides no chão. Ninguém mais ousou se aproximar. O líder do clã rival me olhou, atônito, e gritou: "Mãos, recuem por agora. Teremos nossa vingança mais cedo ou mais tarde." Mestre Lin, muito obrigada pela ajuda, disse a garota de cabelos brancos grata. Apenas acenei, respondendo que não foi nada. Finalmente, tive tempo de verificar o saque. Um monte de itens estava no chão. Não fiquei surpreso, mas as garotas ficaram boquiabertas. 6 itens dropados de uma só vez. Nunca tinha visto isso antes. Como combinado, o in contínuo é meu. E eu também escolho mais um item como pagamento, certo? Eu perguntei. Para minha surpresa, a garota de cabelos brancos balançou a cabeça. Disse que eu havia dado o golpe final, que fui quem os ensinou a lutar contra o chefe, e que, sem mim, o boss teria sido roubado e elas não teriam conseguido nada. Portanto, achava que o saque era meu por direito. Mas, como tinha iniciado a luta, eu já havia recebido a recompensa do First Kill. Preferi manter o acordo inicial. Mantive-me firme e, por fim, elas aceitaram. Enquanto eu escolhia meu item, notei as duas cochichando entre si. Alguns segundos depois, recebi a notificação do sistema: 5 milhões transferidos para minha conta bancária na vida real. Deveria ser delas. 5 milhões? Assim, sem nem piscar, parece que essas garotas realmente têm grana de sobra. Nesse momento, a garota de cabelos brancos se aproximou e estendeu a mão para se apresentar. Meu nome é Jiang Lu, líder do clã Lua Sombria. Apertei a sua mão e algo estalou na minha mente. Espera aí, Jiang Lu? Por que esse nome me soa tão familiar? Então a ficha caiu. Ela era a segunda maga mais forte da minha vida passada, logo abaixo de mim no ranking. Mas isso era apenas no jogo. No mundo real, antes do desastre, ela era a filha do homem mais rico da cidade de Xangai, praticamente nadando em dinheiro. Ao perceber isso, segurei sua mão por mais alguns segundos a mais, como se pudesse absorver um pouco dessa aura de riqueza. Ling, por outro lado, tossiu 2 vezes provocando. Mestre Lin, acho que já está bom, não acha? Eu ri sem jeito e disse: Foi mal. Eu estava só pensando, nada intencional. O rosto de Jiang Lu courou, embora não tenha notado nada na hora. Enquanto isso, Ling não acreditou nem por um segundo na minha desculpa. Achava que meu desinteresse nela era só porque estava focado em upar. Mal sabia que, no fundo, começava a suspeitar que era porque não era bonito o suficiente, algo que jamais admitiria em voz alta. Com a missão concluída, não fiquei muito mais tempo. Me despedi e fui embora. Depois que saí, Jiang Lu, ainda curada, comentou timidamente: Seu amigo é bem gentil. Ling rebateu de imediato: Gentil? Ele claramente estava se aproveitando de você agora há pouco. Mas então, algo pareceu se acender em sua mente. Espere um minuto. Por que Jiang Lu estava corando tanto? Será que ela estava interessada no Mestre Lin? Enquanto partiam, elas decidiram que cada membro da guilda que participaram da batalha receberia 50 mil como recompensa. Quando todas se foram, uma garota saiu da sombra, soltando um suspiro aliviada. Seu nome era Liu Xianzi, a stream mais popular de todo o servidor nacional. Ela ligou a transmissão. Imediatamente, doações e comentários começaram a chover sem parar. Ei família, a live de hoje não decepcionou, hein? Não só trouxe para vocês um assunto de primeira fila de uma guerra de guildas, como também mostraram um super especialista em ação. Bora esmagar esse botão de seguir aí. Logo começou a falar de mim com admiração estampada no rosto, dizendo como enfrentei sozinho a multidão e até derrotei um chefe no final do estágio de refinamento de Ki, como se não fosse nada. Claro, também comentou sobre como eu era bem bonito. Na cabeça dela, eu já era o maior especialista de 8 terras devastadas. Naquele momento, ela decidiu que já era hora de seguir novos ídolos. Enquanto isso, os comentários ferviam. Alguns espectadores, claramente com inveja, resmungavam sem parar, alegando que eu só podia estar trapaceando. Não havia como ninguém ser tão forte assim. Em outro lugar, outra pessoa também assistia a transmissão, mas tomada de ódio. Era o líder da guilda Bloodbane. Maldição, estão todos mortos. E
ele ainda roubou a fama da minha guilda. Seus dentes rangiram enquanto repetia meu nome com fúria. De repente, levantou-se, quebrou um vaso ao lado. Se eu te encontrar de novo, você está morto, garoto. Claro, eu não tinha ideia de nada disso. Já estava de volta à minha seita, segurando a erva in. Chegando à residência do ancião Tian King, ele estava ocupado adicionando ervas ao forno de alquimia. Quando me viu, apenas fez um gesto para eu colocar os itens sobre a mesa. Sem querer olhar, jogou uma pequena caixa em minha direção e disse: Essa é sua recompensa. Ao abrir, encontrei 3 pílulas espirituais de atributo. Cada uma podia aumentar permanentemente um atributo de combate aleatório de 1 a 5 pontos, sem escolher o atributo nem a quantidade. Havia também uma pulseira, que concedia mais 5 de velocidade, mais 8% de chance de se esquivar e reduzir em 10% o tempo de recarga de habilidade de movimento. Uma ótima recompensa. Guardei tudo e, após pensar um pouco, perguntei ao ancião se ele tinha a receita da pílula de preservação da juventude. Lembrei-me de algo da minha vida passada. Tian King só havia conseguido criá-la na 99ª tentativa. Pensei, se eu entregar a receita agora, talvez conquiste mais prestígio com ele. O ancião suspirou frustrado, dizendo que havia tentado mais de uma dúzia de vezes e sempre falhou. Sem a receita adequada, só estava teateando no escuro. Surpreso por eu sequer saber da pílula, perguntou de onde eu tirei aquilo. Respondi com naturalidade: devo ter lido em algum texto antigo. Então, recitei a receita. Seus olhos se arregalaram de choque, incrédulo. Pediu que eu ficasse e o corrigisse caso errasse nas poções. O plano estava indo bem, pensei comigo. Após um tempo, a tampa do forno explodiu, fazendo 2 pílulas voarem para fora. O ancião explodiu em risadas. Ele finalmente havia conseguido. Para minha surpresa, decidiu me recompensar com 2 pílulas de preservação da juventude. Notificação do sistema. A afinidade de Elder Tian King com você aumentou em 20 pontos. Peguei a pílula e verifiquei os efeitos. Mais 5 de carisma inato permanente e aumento de 5% no crescimento de afinidade com NPCs femininas. Além disso, se eu a presenteasse a um NPC, ela aumentaria de 10 a 20 pontos na afinidade comigo. Era um tesouro raríssimo, praticamente impossível de criar sem um alquimista lendário como ele. Guardei com cuidado, já sabendo exatamente a quem presentearia. Inclinei-me com respeito. Obrigado, ancião. Tomarei meu caminho agora. Mas, antes que eu pudesse sair, ele me chamou, perguntou se eu tinha interesse em alquimia e então fez uma proposta bombástica. Queria me aceitar como discípulo e ensinar-me a arte do refino de pílulas. Notificação do sistema. Oportunidade especial. Elder Tian King deseja aceitá-lo como discípulo. Aceitar? Fiquei em dúvida e meu atual aumentou. Como lidaria com isso? Foi então que uma voz fria e familiar ecoou atrás de mim. Ancião Tian King, realmente tem coração para roubar meu único discípulo? Uma figura graciosa surgiu. Era ninguém menos que minha mestra. Meu coração disparou. Por que ela estava aqui agora? Tian King coçou a cabeça, envergonhado. Líder da seita, houve um mal entendido. Eu não queria roubá-lo, apenas percebi seu talento para alquimia e quis ensiná-lo. Ela sorriu levemente. Então me enganei, mas, na verdade, acredito que o talento dele para o cultivo é ainda maior. Nossa seita precisa de imortais poderosos, não apenas alquimistas. Contudo, não me oponho que ele aprenda alquimia quando atingir certo nível. Soltei um suspiro de alívio. Ufa, não está brava. Mas, em seguida, notei algo estranho em seu olhar. Será que estava com ciúmes? De todo modo, ela concluiu: venha comigo ao Palácio da Espada. Seu tom era calmo, mas havia algo oculto que me deixou apreensivo. Concordei, mas por dentro comecei a suar frio. Tem algo errado aqui. No Palácio da Espada, sua voz soava tranquila, mas havia um toque de ressentimento. Parece que você não está muito satisfeito comigo como sua mestra. Se for o caso, podemos encerrar nossa relação de mestre e discípulo, e você pode procurar alguém melhor para te guiar. Droga, ela estava definitivamente chateada. Explicar me parecia tarde demais. Talvez o melhor fosse simplesmente assumir a culpa. Mas, claro, sendo a formidável líder da seita que ela era, não iria me deixar escapar tão fácil. Ao ouvir minha confissão, ela perguntou exatamente o que eu achava que tinha feito de errado. Ela não havia dito claramente que estava zangada, mas, convenhamos, todos sabem o que isso significa. O clássico. Não estou brava. As mulheres realmente dominam essa arte. Obviamente, só pensei nisso em silêncio. Rapidamente disse que estava
estava absolutamente errado, escolhendo o caminho mais seguro. Expliquei que errei ao deixar minha mente devagar em vez de forçar somente no cultivo, como ela havia me instruído. Eu desperdicei tempo precioso pensando em aprender alquimia, em vez de me dedicar totalmente ao treinamento e às expectativas que ela tinha para mim. Olhei para cima e, de fato, sua expressão suavizou um pouco. Hora de ir com tudo. Curvei-me e acrescentei que ela era a melhor do mundo, não apenas insuperável em força, mas também de uma beleza inigualável, como uma deusa imortal. Não havia como eu querer ser discípulo de outra pessoa. Deve ter sido esse pedido de desculpa sincero que fez o ressentimento desaparecer no ar. Ela até sorriu. De repente, recebeu a notificação do sistema. Afinidade com a mentora mais 5. Ufa, parece que escapei dessa. Já que você reconheceu seu erro, não vou guardar rancor, disse ela com um tom mais suave. Aproveitei o momento e tirei a pílula de preservação da juventude, oferecendo como um presente de desculpas. Esta é uma pequena oferta para minha mentora, falei com uma reverência. Ela piscou surpresa, incapaz de acreditar no que via. Reconhecia a raridade daquela pílula lendária e perguntou onde eu tinha conseguido. Expliquei que ajudei o ancião Tian King a produzi-la. Ela insistiu para que eu guardasse, mas eu pensava, ora, você já olhou para ela umas 5 vezes. Conhecendo bem esse jeito de tsundere da minha mentora, sabia que precisava insistir. Ignorei sua recusa e afirmei que pedia ao ancião especificamente para dar a ela. Inclusive, disse que estava aprendendo alquimia só para fabricar mais dessas pílulas no futuro. Logo, faria uma por dia, o bastante para substituir todas as suas refeições. Ela não conteve o riso. Congelei por um instante. Oh, não. Quando ela sorri assim, eu fico indefeso. Completei com mais alguns elogios e, como esperado, ela aceitou a pílula satisfeita. Nova notificação do sistema. Afinidade com a mentora mais 20. Afinidade atual 35. Mas, sendo generosa como era, não podia aceitar meu presente sem me dar recompensas. Então, decidiu me ensinar uma técnica marcial secreta, perfeita para o meu estágio de refinamento de Ki. Como esperado, quanto maior a afinidade, melhores as recompensas. Quando saí do Palácio da Espada atrás dela, percebi algo inesperado. Minha mentora estava usando o prendedor de cabelo que eu havia lhe dado. Não pude evitar um pequeno sorriso. Após receber a técnica marcial, voltei para o meu quarto e comecei a treiná-la. Em pouco tempo, já havia dominado a pena de Fênix, uma técnica de nível profundo. Não apenas causava dano em área, mas também podia interromper uma habilidade inimiga e aplicar um efeito debilitante. Aquilo valia ouro. Enquanto comemorava minha nova conquista, ouvi uma batida na porta. Ao abrir, para minha surpresa, era a irmã Senho. Perguntei por que a visita tão tarde, e ela explicou. Cada discípulo da seita da espada precisa completar 3 tarefas a cada grande estágio de cultivo. Ela havia alcançado o estágio de cristalização, mas ainda não tinha terminado suas tarefas. Disse também que estava à beira de um novo avanço, e, se não completasse logo sua missão, a seita a puniria. Perguntei por que havia demorado tanto, e seu rosto ficou vermelha. Admitiu que estava distraída demais lendo romances, e acabou esquecendo. Antes que eu pudesse responder, ela pegou minha mão e disse que faltava apenas uma missão: exterminar demônios em dupla. Perguntou se eu ajudaria. Achei estranho, já que havia discípulos mais fortes do que eu na seita, mas não pensei muito. Afinal, ela já havia me dado um pingente de jade de grau espiritual quando nos conhecemos. Seria errado recusar. Irmão Júnior, você é tão gentil, ela disse sorrindo. Notificação do sistema. Afinidade com Nangang-yu mais 10. Afinidade atual 25. Logo em seguida, oportunidade ativa. Ajude Nangang-yu a completar sua tarefa viajando até a vila de Wangyu para exterminar demônios. Na noite seguinte, chegamos à vila de Wangyu. O lugar estava extremamente silencioso, com um ar gelado e um fedor putrido. Estava claro, a vila havia sido tomada por espíritos malignos e os moradores devorados. A irmã Senyo suspeitou que fosse obra de um cultivador demoníaco. Nossa missão era limpar os espíritos e descobrir a verdade. Olhei ao redor e percebi que já havia conhecido aquele lugar. No futuro, ele se tornaria a entrada da masmorra do inferno de sangue, no estágio de cristalização, um local que farmei inúmeras vezes em minha vida passada. Seguimos até um pátio abandonado, desolado, com nada além de uma árvore seca e um poço cercado por correntes. Conforme nos aproximamos, as correntes começaram a tilintar e se mover. No instante seguinte, incontáveis espíritos malignos saltaram do poço. A irmã Senyo desembanhou a espada, posicionando-se à minha frente e avançou, mas logo ficou claro que o poço escondia
dia muito mais, a energia sombria se intensificava, revelando uma horda inteira. Não esperava tanto assim. Um espírito de refinamento de Ki não era problema, mas centenas, isso era outra história. Ela também percebeu, e sua raiva só aumentou. Os aldeões transformados em espírito eram uma atrocidade inaceitável. Determinada, jurou vingar os inocentes. Eu me preparei ao seu lado, sabendo que seria uma longa noite. Avançamos juntos, abrindo o caminho contra a horda. Ela, movida pela justiça, prometeu usar a vida do cultivador demoníaco como oferenda aos mortos. Após vencer parte dos espíritos, avançou contra uma cabana de madeira. Fiquei surpreso, estava se mostrando bem mais confiável do que parecia, mas assim que invadiu a casa, uma nova mão gigante surgiu das sombras. Cuidado! Gritei. Por sorte, seus reflexos foram rápidos e ela ergueu a espada bloqueando o golpe. Ainda assim, a lâmina ficou marcada por uma aura negra. Mantive os olhos fixos na casa. De repente, um prédio explodiu e uma voz ecoou pelos destroços. Nunca imaginaria que meu cultivo atrairia discípulos da seita da espada. Ele zombou. Não posso deixá-los sair daqui vivos. Uma aura opressora tomou conta do lugar. Eu fiquei surpreso. Percebi que ele era o cultivador do estágio núcleo dourado, mas isso não fazia sentido. Será que a inteligência da seita estava errada? Balancei a cabeça, focado na energia dele. Deveria ter acabado de romper recentemente, já que sua aura ainda estava instável. O homem também parecia surpreso, me observando com uma mistura de divertimento e curiosidade. Sua cultivação não é alta, mas sua percepção é bem afiada. Admitiu que tinha acabado de alcançar o estágio do núcleo dourado e ainda planejava transformar nós dois em espíritos malignos para aumentar ainda mais seu poder. Com um aceno de manga, uma densa névoa negra explodiu de uma bandeira e subiu aos céus. Minha sênior me disse para recuar, e então sua energia de espada se ergueu em direção aos céus, transformando os espíritos ao redor em cinzas, enquanto avançava contra ele. Ela saltou no ar, sua espada brilhando como luz intensa, desferindo um golpe poderoso diretamente nele. Os dois se colidiram no meio do ar, e a batalha começou a rugir acima de mim. Em meu nível atual, apenas o cultivador de refinamento de Ki intermediário. Eu sabia que não tinha nenhum motivo para me meter em uma luta desse calibre. Um único golpe perdido poderia me mandar direto de volta para a Vila dos Novatos. Melhor manter distância e evitar virar dano colateral. O homem, percebendo que a situação estava ficando séria, pegou uma cabeça em sua cintura e lançou em minha direção. Eu sabia exatamente o que ele planejava. Uma névoa carmesim explodiu da cabeça e dela surgiu uma criatura aterrorizante, uma gigantesca cabeça de bebê. Chequei rapidamente seus status. Um monstro de elite com força de fundação intermediária. Mas, em vez de me atacar, a criatura lançou sua língua contra minha sênior no ar, como se eu fosse deixar isso acontecer. Balancei minha espada, acertando um golpe crítico de 1610 de dano, cortando a língua dela fora. Foque naquele cultivador demoníaco. Gritei, eu cuido deste. O monstro soltou um grito furioso, ameaçando devorar meu coração e meu fígado. Não deixei que terminasse a frase. Usando o passo fantasma, a cortei, mais 1260 de dano, cortando antes que pudesse se aproximar demais. De repente, a luta entrou na segunda fase. O corpo da criatura se abriu, liberando um enxame de morcegos. Eles usaram o grito dos morcegos de sangue, uma habilidade capaz de abalar a concentração dos jogadores e reduzir em 30% a eficácia das técnicas de movimento. Fechei os olhos, firmei minha mente e recusei-me a ser afetado. Com a espada em mãos, ativei Pena de Fênix, uma poderosa habilidade em área que eliminou todo o enxame em um instante. Em seguida, finalizei o monstro com um golpe que ativou o efeito de debilitação, ignorando sua defesa por 15 segundos. Mas não foi necessário, a criatura já estava acabada. Enquanto isso, minha sênior abatiu o cultivador demoníaco. Maldição, isso não pode ser. A voz do homem tremeu de fúria e derrota. Enquanto a observava em meio aos céus, percebi que havia julgado errado. Ela podia parecer doce e delicada, mas sua força não deveria ser subestimada. Eu estava errado sobre ela desde o início. Mas, no limite da morte, o homem lançou uma pequena caixa. Minha sênior instintivamente a cortou com a espada, partindo a caixa em dois. Só que das metades explodiu uma espessa névoa cor-de-rosa. Percebi o que era e gritei: cubra a boca e o nariz agora! Mas
Já era tarde demais. A fumaça penetrava por sua pele e roupas, invadindo seu corpo. Sua respiração ficou irregular, seus olhos turvos. Corri para ajudá-la, mas com últimos resquícios de clareza, ela apenas murmurou para que eu a não olhasse. Dei uma risada amarga. Insetos do encanto, parasitas que liberavam uma fumaça capaz de despertar uma luxúria incontrolável em suas vítimas. Minha senha provavelmente nunca tinha encontrado algo assim, e por isso foi pega de surpresa. Seu estado piorava rapidamente. De repente, meu sistema disparou notificações. O nível de afinidade entre nós subia rapidamente, chegando a 92, mas não havia o que comemorar. Aquilo não era real, era apenas o efeito dos insetos. Ela se aproximava cada vez mais, sua respiração quente contra minha pele. A maioria dos homens teria caído à tentação, mas eu não podia. Empurrei-a para longe. Quando ela recobrasse os sentidos, no melhor do caso, sua afinidade comigo cairia a zero. No pior, ela passaria a me odiar para sempre. Mas eu não podia me tornar esse tipo de pessoa. Lembrei do poço, nunca tinha visto essa missão secundária antes, mas recordava que era possível encontrar poções e pílulas lá embaixo. Porém, havia uma matriz mágica protegendo a entrada, e no meu nível não havia como sair ileso. Ainda assim, eu não tinha escolhas. Aguente firme, Sênio, vou pegar o antídoto, prometi, correndo até o poço. Lá dentro, o cenário era macabro, ossos de aldeões espalhados, e o ar sunturando por espíritos malignos. Com uma tocha em mãos, desci, recebendo dano contínuo, menos 100 por segundo. Finalmente, no fundo, vi o frasco brilhando, o antídoto. Corri até lá, mas a matriz mágica foi ativada. Rapidamente, invoquei o escudo espiritual, protegendo pelo redor do meu pingente. O primeiro ataque foi bloqueado, mas logo um segundo raio começou a se formar. Segurei o frasco e saltei em direção à saída, mas o raio foi mais rápido. Notificação do sistema: atingido por raio, menos 4.000 de HP. A força do impacto me lançou para fora do poço, me arremessando em metros adiante. Restava menos de 100 de HP e quase desmaiava. Ainda assim, rastejei até minha Sênio e despejei o antídoto em sua boca. Então, tudo escureceu. Minha última sensação foi algo macio sob meu rosto. Ela despertou logo depois, sentindo um peso em seu peito. Olhou e percebeu que eu estava deitado sobre ela. Seu rosto ficou courado, lágrimas surgindo nos olhos. Era como aquelas novelas românticas que lia. Seria real? Ela gritou, me empurrou e me deu um tapa tão forte que perdi mais 75 de HP. Monstro, tarado, eu te odeio. Chorava em meio aos gritos, enquanto o sistema notificava. A afinidade de Nangangiu caiu para zero. Eu estava inconsciente, sem saber de nada. Após chorar por um longo tempo, ela começou a se acalmar. Notou o frasco de remédio ao meu lado, e então se lembrou de como eu havia afastado, corrido até o poço e enfrentado a matriz mágica. Eu posso ter julgado mal o irmão Júnior, pensou, vendo as marcas de queimadura nas minhas costas. A verdade era clara. Eu tinha arriscado minha vida para salvá-la. Lágrimas escorriam novamente, desta vez de culpa. Determinada, pegou meu corpo inconsciente e correu noite adentro, levando-me de volta à seita para buscar a ajuda de seu avô. Ao amanhecer, pousou no pátio da seita, carregando-me nos ombros. Vários jogadores a reconheceram imediatamente, a famosa fada NPC, mas logo começaram os sussurros. Quem é o homem que ela carrega? É o Júnior Lin-Chen da seita? Até mesmo discípulos NPCs cochicharam entre si. Alguém que me conhecia parecia incomodado, irritado. Ele disse que não valia a pena eu me lembrar daquilo como um favor, mas sua voz logo ficou afiada. Apenas lembre disso. Uma coisa me deixou confuso. Olhei para cima e encontrei um olhar cheio de intenção assassina. Fique longe de minha neta. Ele me advertiu, a voz baixa e perigosa. Se ousar sequer pensar em colocar a mão nela, eu não vou deixar você impune, mesmo sendo discípulo da líder da seita. Nesse momento, a irmã Sênio se aproximou, claramente contrariada. Vovô, você prometeu que não diria nada impropriado. Ela o repreendeu. O ancião intimidador, que há poucos instantes estava transbordando intenções de matar, mudou rapidamente sua postura. Ele forçava um sorriso desajeitado, rindo de nervoso, e disse que estava apenas brincando, elogiando como era um bom garoto e lembrando que havia salvado a neta dele. Ela o ignorou e sentou ao meu lado, perguntando sobre meus ferimentos. Ainda assim, eu podia sentir o olhar do ancião perfurando minha pele, como se ele estivesse calculando a melhor maneira de me mandar para o outro mundo. Joguei pelo seguro e respondi, graças
graças à preocupação da irmã Sênio, estou muito melhor agora. Ela assentiu e começou a explicar tudo o que havia acontecido quando eu estava inconsciente. Se tivéssemos demorado um pouco mais para voltar, a energia aí teria invadido completamente meu corpo, e ainda assim teria sido um problema sério. Ao ouvir isso, agradeci. Muito obrigado, irmã Sênio. Devo minha vida a você. Ela sorriu, afastando a formalidade. Não precisa disso entre nós. Dei uma risada curta, concordando, mas logo senti um calafrio percorrendo minhas costas. O olhar do ancião estava ainda mais intenso. Me afastei um pouco dela às pressas. Surpresa com meu movimento brusco, ela piscou e disse que deveria ser ela quem agradecesse. Afinal, se eu não tivesse arriscado a vida para mergulhar naquele poço em busca do antídoto, ela não teria sobrevivido. Ela ainda se desculpou por ter interpretado mal antes. Então, abriu um sorriso sincero. Você é mesmo o verdadeiro cavalheiro. Cada palavra que ela dizia me fazia recusar alguns centímetros. Por favor, irmã Sênio, para de falar antes que seu avô me esmague como um inseto. Mas havia algo estranho, porque ele estava me olhando com aquele olhar sugestivo. Nossa afinidade nem estava tão alta assim. Verifiquei o sistema. IBAN, notificação. O reporte de Nanganguiu aumentou para 62. O quê? Pensei surpreso. Um salto de 30 pontos de uma vez? Se isso continuar, nossa relação pode tomar um rumo e eu não estou pronto para isso. As palavras dela e o brilho em seus olhos só pioravam a situação. E, claro, o rosto do ancião estava ficando cada vez mais vermelho. As veias saltavam na testa. Ele então gritou alto, tentando atrair minha atenção. Desesperado para encontrar uma saída, Eu soltei. Irmã Sênio, a tosse do seu avô parece bem séria. Quer que eu vá buscar algumas ervas para ele? Mas ela apenas sorriu e disse que eu era muito atencioso, embora não fosse necessário. o velhote é sempre assim. Algumas tosses e amanhã já estará melhor. O rosto do ancião parecia prestes a soltar fumaça. Se continuar assim, eu ia acabar torrando só pela pressão de sua aura assassina. Ele então gritou novamente, dessa vez de forma mais agressiva, e rapidamente mudou de assunto. Venha comigo, garoto. Vou lhe dar uma besta espiritual. Depois disso, pode ir embora. Finalmente, uma desculpa para sair dali. Ele me levou até a Montanha dos Fundos, coberta por uma vegetação exuberante. Um lugar perfeito para um jardim de bestas. Lá dentro, vi todo tipo de criatura, incluindo alguns minis Wokun, que me encaravam curiosamente conforme ia passamos. Uau, esse lugar está cheio de tesouros. Qual eu deveria escolher? Pensei. O ancião percebeu minha expressão, não resistiu e comentou com orgulho. Que tal este jardim de bestas espirituais? Não é muito pior do que o da seita domadora de feras. Rapidamente, ergui o polegar e respondi. Esse jardim é realmente muito bom. Mas, por algum motivo, minha resposta não satisfez. Muito bom? Ele estreitou os olhos, claramente esperando mais. Você já viu algo melhor? Esse velho tinha um espírito competitivo enorme. Pensei. Então, tive uma ideia. E se eu provocar um pouco? Talvez consiga arrancar algo ainda melhor. Com naturalidade, comentei. Ouvi dizer que o jardim da seita domadora de feras tem uma variedade incrível de bestas espirituais e de outros níveis comparado à maioria dos jardins. Ele bufou, afirmou que a seita domadora se apoiava na quantidade, enquanto o seu jardim se destacava pela qualidade. Cruzei os braços, olhando em volta. Com todo o respeito, ancião, mas não vejo nenhuma besta de nível fundação por aqui. Isso foi a gota d'água. Ele me agarrou pela gola, o rosto ficando vermelho de raiva. Seu moleque insolente. Quem disse que eu crio besta de estágio de refinamento de Ki? Essas aqui são apenas as mais fracas. Quando mais fundo você vai, mais poderosas elas ficam. Sem mais delongas, ele me arrastou para as partes internas do jardim. Peguei ele direitinho no anzol. Pensei, rindo por dentro. Conforme avançamos, surgiram bestas cada vez mais poderosas. Refinamento de Ki, estabelecimento de fundação, cristalização, núcleo dourado e até mais alto. Claro, ele não me levou muito longe, dizendo que a pressão das bestas de nível superiores poderia me esmagar vivo. Com um olhar presunçoso, perguntou. E agora? Impressionado? Sem perder o ritmo, perguntei. Enquanto as bestas de nível alma nascente tem também aqui? Antes que ele pudesse responder, a irmã Sênio riu baixinho ao meu lado e sussurrou. Ele não tem. As bestas mais fortes dele estão no nível espiritual manifestado. Ele não quis mostrar para você porque tinha medo que zombasse dele. O rosto do ancião ficou vermelho como um tomate, mas ele não negou. Em vez disso, mudou de assunto bruscamente. Chega disso. Escolha uma besta do estágio de refinamento de Ki e acabe logo. A irmã Sênio, no entanto, interveio. Vovô, não seja tão mesquinho. Ele derrotou sozinho o monstro de nível médio do estabelecimento de fundação. Acho que merece pelo menos uma besta espiritual desse nível. Dava pra ver que o ancião estava no limite, a paciência se esgotando
contando com a neta sempre do meu lado. Mas, antes que ele protestasse, ela agarrou minha mão e sorriu. Além disso, ele não é um estranho. Então, começou a me apresentar animadamente várias bestas espirituais do nível de estabelecimento de fundação, explicando as habilidades únicas de cada um. Fiquei impressionado com as opções, eram tantas que eu nem sabia por onde começar. Foi aí que um pequeno ser veio marchando até mim. Seu pelo era preto e branco, e ele era redondinho e adorável, lembrando muito um panda. No jogo, chamava-se Fera Devora Ferro, uma criatura rara de 8 terras devastadas, com um potencial para evoluir até o nível alma nascente. Não pensei duas vezes, peguei o bichinho nos braços e declarei: é este. Mas antes que eu pudesse comemorar, o ancião arrancou das minhas mãos. Este não, disse firmemente. Ele explicou que tinha pouquíssimos desses e que sabia muito bem o que eu estava pensando. Quando amadurecesse, inevitavelmente atingiria o nível alma nascente, e este ainda era um filhote com um enorme potencial de crescimento. De jeito nenhum entregaria um tão valioso assim. Mas a irmã Sênio não aceitou. Pegou o pequeno da mão dele e rebateu. É exatamente esse tipo de besta espiritual cheia de potencial que meu irmão Júnior merece. E, sem hesitar, devolveu o bichinho para mim, empurrando de volta aos meus braços. Agora ele é seu. Basta pingar uma gota de sangue na testa para firmar o contrato. O ancião ainda tentou pegá-lo de volta, mas a irmã Sênio bloqueou seu caminho. Ela pôs as mãos nos quadris, dizendo ao ancião que sempre lhe ensinou a cumprir as palavras. Será que você vai voltar atrás agora? Ela provocou. Voltando-se para mim, ela pediu: rápido, faz o contrato de sangue. Vendo que o ancião já não oferecia mais resistência, mordi o dedo e pressionei o sangue na testa da criatura, concentrando-me no vínculo entre nós. Como esperado, o pequeno fera devora-ferro resistiu ferozmente no começo, tentando mentalmente rejeitar o contrato. A irmã Sênio ficou de braços cruzados, com um sorriso convencido. Pronto, agora que está ligado, vovô não pode mais tirar. O ancião só pôde passar a mão nas têmporas, derrotado. Você é mesmo a doce netinha do vovô, hein? Resmungou. Naquele instante, desliguei do mundo exterior e enfiei toda a minha energia espiritual no pequeno. De repente, nós víamos os dois numa cena mental. Ele empoleirado numa pedra no meio do rio, olhando para mim com desdém, claramente não convencido de que um cultivador de refinamento de Ki mediano como eu pudesse ser seu mestre. Não me agitei, sorri e falei com ele: se você me aceitar como mestre, vou te levar numa jornada onde você se banqueteará com as melhores iguarias, ervas raras, frutos espirituais e tesouros que você nem imagina. Não foi à toa, conhecia bem os apetites das bestas espirituais. A fera devora-ferro era notória por ser glutona e facilmente seduzida por promessas de comida, mesmo enquanto ruía uma pequena adaga. Ela resmungou, convencida que já tinha comido de tudo e cética quanto às minhas promessas. Então eu continuei: já provou o bambu cristalino da floresta de bambu de Makshan? Os brotos são doces e crocantes, e eles crescem num reino secreto. A fera hesitou e balançou a cabeça. E os frutos Tongan, da Ilha dos Imortais Penga? Uma mordida estende a vida em 100 anos. Outra pausa, outro balanço de cabeça. Fui listando iguarias raras, e cada descrição o bichinho ficava mais curioso. Eventualmente, ele saltou da pedra e ficou diante de mim, incapaz de resistir. Tão bom, tão bom. Pare de falar de comida, resmungou. Se eu te seguir, vou mesmo comer tudo isso? Eu ri e estendi o punho. Ele hesitou por um segundo, então bateu sua patinha no meu punho. Negócio fechado. Eu estou dentro, mestre. Logo veio a notificação do sistema. Domesticação bem sucedida. Agora eu podia ver as estatísticas do filhote. Mesmo sendo um filhote, seus atributos já eram impressionantes. Acariciei sua cabeça e disse: fica comigo e nunca vai passar fome e nem viver na miséria. Ele já não parecia tão arrogante quanto na nossa troca mental inicial. De repente, apareceu um anúncio global do jogo. Em 10 minutos, as 8 terras devastadas sofrerão a primeira grande atualização. Todos os jogadores serão desconectados à força. A atualização durará 24 horas. Meu coração disparou. Na minha vida passada, a primeira grande atualização só acontece cerca de um mês após o lançamento do jogo. Por que estava vindo tão cedo agora? Será que a linha do tempo da fusão do jogo com a realidade também estava acelerando? Balancei a cabeça, empurrando esses pensamentos para depois. Primeiro, eu precisava me preparar. Ajudei a irmã Sênio, agradeci outra vez, dizendo que precisava treinar
treinar alguns dias. Ela pareceu relutar em me deixar ir, mas depois segurou minha mão e confirmou que queria me procurar em alguns dias. Voltei correndo ao palácio e preparei um cantinho aconchegante para o filhote. Depois, entrei em postura de meditação para absorver o máximo de experiência possível antes da desconexão forçada. No mundo real, meu telefone vibrou. Uma mensagem apareceu. Meu aniversário é em alguns dias. Quer ir jantar comigo? Uma figura familiar surgiu na minha mente. Ninguém menos que Fubuki. Lembrar das memórias com a irmã Fubuki era como voltar no tempo. E assim, entre ameaças do avô, sorrisos da neta e a barriga faminta de uma fera rara, nosso protagonista garantiu mais um aliado poderoso para o futuro. Mas mal sabia ele que o jogo estava prestes a mudar completamente. A primeira grande atualização já estava a caminho. E com ela, talvez a fusão entre realidade e jogo chegasse muito antes do esperado. Será que ele está pronto para ver o que vem a seguir? Descobriremos no próximo capítulo.